Aí está, muito bem. Então, Tiago, só é preciso baixares o som do teu telefone, mínimo possível, que é para não fazer eco. Perfeito. Eu também já fiz, pronto. Olha, e estávamos a falar, que eu já me perdi, da viola, da guitarra, ok? Exatamente. Sim, opá, porque eu ia partilhar o segredo, né? Eu ia partilhar o segredo contigo, porque eu também aprendi no YouTube, A ok? sério? Eu não, sim, Ok. e atenção, eu sou suspeito porque eu venho do background onde, pá, sei lá, desde que eu me lembro, desde puto, eu sempre estive envolvido no mundo da música, mas vá mais nos bastidores, né? Eu sempre tive amigos que tiveram bandas, sempre cresci com malta ligada à música, tenho inclusive até familiares que tenho um primo meu, inclusive, que teve uma banda mesmo, oficial, de pop rock, pá, e bandas de garagem, não é? Portanto, tenho em malta, conheci muita malta, pá, e nunca tive essa cena de querer aprender. Opa, Epá, olha, eu sempre estive nos bastidores, mas eu estava no bar. Portanto, eu sempre trabalhei pois, em casas de música ao não, vivo. Muitas casas de música ao vivo. Eram outros bastidores, mas pá, sempre tive aquele bichinho, mas tentei aprender até porque tenho a viola. Pá, mas depois era difícil, é difícil demais, pá. Então, requer muita prática. Atenção, portanto, dizer que não consegue ouvir. Tiago, diz-me, os teus fones estão ligados aonde? No telefone ou no computador? computador. Computador, ok. Eu também está ligado no computador, portanto não consigo perceber porque é que não consegues ouvir. Nogueira, ambn.nogueira, resta malta que está aqui a assistir à live. Está tudo bem com o som? Ajudem-nos aí. Está aqui o pessoal já a dizer que consegue. Depois, dê-nos uma ajuda. Pelo menos aqui da nossa parte está tudo bem. Uh, Portanto, tira o telemóvel do silêncio. Pronto, ok. É uma maneira. É uma maneira. Temos aqui o Diogo Fialho a dizer: tira o telemóvel do silêncio. Pode ajudar. Ok. E estava-te a dizer: requer muito treino e muita prática. Epá, eu quando decidi finalmente aprender a tocar, agarrei e comecei a pesquisar no YouTube. Grande Nogueira, um abraço, não há problema. Se fosse do nosso lado, é sempre uma ajuda e nós resolvemos. Mas aqui do nosso lado está tudo bem. Tenta ver aí do teu lado para não perderes nenhuma pitada em direto aqui deste podcast. E estava-te a dizer que, portanto, comecei a pesquisar por canais no YouTube, não é? De malta, de professores, que hoje em dia o YouTube é uma escola, Sem dúvida, sem é uma dúvida. universidade online, digamos. Epá, eu consegui encontrar aí 4 ou 5 até bons, não é? A ensinar via YouTube, as bases, pelo menos. Depois o resto, claro. Imagina, eu antigamente até conseguia praticar durante a semana umas horinhas, hoje em dia não, fim de Esse é o semana problema. e, Esse é o e quando, problema. e quando dá. Na altura que tinha tempo, não experimentei. Pá, vais sempre a tempo. Tens ela aí. Olha, tu tens o mesmo problema que eu. Eu tive até começar a praticar a sério. Começar a praticar a sério. Eu tive a guitarra, acho que 3 anos comigo. A azul que eu te mostrei, a minha Harley Benton. Aliás, espera, a viola clássica, portanto, a guitarra clássica, eu já a tinha, estava encostada, Com a ok? minha. Foi essa, teve pá, em 3 anos encostada até eu começar efetivamente a dedicar-me àquilo. Só depois de estar comprometido com o instrumento, vai, é que depois agarrei, já estava evoluído e eu, ok, está na altura de comprar Comprar. aqui uma elétrico-acústica. Pá, e ainda bem que não tenho amplificador, né, que só os vizinhos passavam. Yeah. Mas pronto. Malta, bem-vindos aqui ao 10º episódio do podcast Mindset Talks. Obrigado a todos por estarem aqui presentes a um sábado à tarde, a assistir aqui à nossa live. Como já sabem, isto é um podcast modelo que é também transmitido em live. Aproveitar toda aqui, não é, a tecnologia que temos aqui ao nosso dispor, que é sempre uma ajuda. Apesar de, claro, depois vai ser publicado futuramente Spotify e YouTube e restantes canais. E temos aqui o grande Tiago Fialho, não é? Que já estava aqui mais que prometido este podcast. Agora E como está já um espetáculo. perceberam, vamos aqui falar de guitarras e música, não é? Eu faltava-me a tentar ensinar a tocar, Não, assim não dá, assim não dá, assim não dá. Tem que ter, quer dizer, teria que fazer vídeos a ensinar a cintaria.
Grande Tiago, como é que estás? Como é que estão as coisas? Olha, estou muito bem. Antes de mais, me agradecer-te aqui o convite. Pá, é uma honra estar aqui contigo. Tenho gostado muito do teu trabalho, tenho seguido atentamente, sinceramente, principalmente do que tem a ver com o ramo imobiliário. Tenho seguido com atenção. Um, e pronto, estou ótimo, estou muito feliz por estar aqui e espero que tenhamos aqui uma boa conversa de 1 hora e meia. Vai fluir bem. Sim, bom, não sabemos quando é que vai acabar, malta. Portanto, vocês estão desse lado, preparem-se aqui para uma bela viagem, porque lá está, isto não tem timing para acabar. Nós próprios vamos perceber quando é que isto vai terminar, se bem que o timing mínimo normalmente tem sido aqui 1 hora e meia. Tem sido sempre assim, desde o primeiro episódio. Portanto, isto vai fluir muito bem. Tiago, então, eu se calhar começaria já por te fazer aqui uma pergunta que eu acho que pode ser curioso para a malta que ainda não saiba. Como é que é ter uma filha TikToker? Epá, olha, é espetacular até porque fui eu que meti o bichinho. Ah, ok. Foi, Ok. foi. Normalmente os pais fogem um bocado, não é? Tentam... Olha, eu não tive essa hipótese, sabes que ela começou na altura estávamos em confinamento. E há que muitas pessoas não sabem, mas eu estava habituado a estar muito com ela, porque ela está comigo ao fim de semana e no confinamento esteve sempre comigo. E eu cheguei a uma altura, Paulo, durante 24 ou 24 horas fechado numa casa, já não tinha brincadeira, já não tinha nada para inventar, por assim dizer. E foi quando começou a surgir o TikTok e o tempo que nós filmávamos, repetíamos e até colocar online, portanto, divertimos-nos bastante e passávamos o tempo. E foi assim que ela ganhou o bichinho, portanto, a culpa é minha, portanto. Mas é engraçado porque o TikTok, eu lembro-me que isso surgiu, ou seja, era uma aplicação já anterior, não é? Isso era o musical, não é? Acho que era isso. Eu acho que era, porque eu ainda fui pesquisar um bocadinho da história do TikTok e não me quero enganar, atenção, agora não tenho a certeza. Porque isso, ou seja, o TikTok rebentou na pandemia, não é? Isso na pandemia, toda a gente começou a usar o TikTok. Eu lembro. As pessoas, até como eu, Paulo, começaram a utilizar na pandemia, porque, era um método de diversão muito giro. Tinha coisas, tu agora abres o TikTok e vês em 10, 8, são as tais dancinhas. Mas antigamente não, tinha umas coisas que dava para imitar uns velhos e tinha umas coisas giras, estás a ver? E acredito que muita gente durante a pandemia utilizou muito o TikTok. Sim, pelo menos aquilo que eu percebi, sim, até porque, apesar de eu ter TikTok, não me dar assim muito uso, pelo menos em produção de conteúdo lá, vou ter que começar a explorar essa parte. Vou lá metendo umas coisas de vez em quando, publicando, mas eu por acaso consumo algum conteúdo do TikTok. E até porque eu gosto de perceber, em termos profissionais, como é que o TikTok consegue ter essa projeção, projetar aqui a malta, não é? E principalmente o mercado imobiliário. Até porque tu também trabalhas, aliás, começaste, não é? Aqui a mudar a comunicação no TikTok depois daqui para a imobiliária. Sim, sem dúvida. Teve que ser, as tais dancinhas deixaram de existir. Uma ou outra com a minha filha quando ela me pede, mas como ela também já tem o TikTok dela, a gente prefere essas dancinhas, a gente mete no dela, e no meu tem que ser mais profissional. Portanto, tudo o que tu vês hoje em dia no meu TikTok é sobre imobiliário e sobre o meu trabalho. Olha, e como é que tem sido essa experiência? Já agora, aproveitando aqui o tópico, como é que tem sido essa experiência, profissionalmente falando? Portanto, TikTok e mercado imobiliário, como é que tem corrido essa experiência? Como é que tens sentido? Paulo, olha, eu tenho, ou seja, a mim dá-me resultado, porque vê uma coisa, eu trabalho muito online, portanto, e tudo o que me possa dar projeção a mim, ao meu trabalho, às casas que vou angariando, tudo o que sirva para fazer também aqui algum tipo de publicidade, é bom. O TikTok, sou-te sincero, em termos de leads, não é aquilo que mais me dá, mas eu acho que o TikTok também ainda não é para isso, ou não deverá haver muitos leads no TikTok. Eu já tive alguns contactos, mas nada em concreto, mas aproveito, ou seja, para passar para o TikTok tudo aquilo que eu faço no Facebook, no Instagram, no YouTube, portanto, e vou passando para lá.
Boa. Temos aqui o Fortunato, o João Fortunato, a dizer: belo dançarino, saíste tu. Um abraço ao Fortunato, obrigado por estás aqui presente também. E temos a Fernanda Não, Dias. a Fernanda Dias é a minha mãe, Ok. mas quem está a responder é a minha filha. Ok. Pois, porque este comentário que a Fernanda Dias deixou aqui, vou só falar, porque depois quem estiver a ouvir no Spotify não vai perceber que é. E tenho muito orgulho de dançar, portanto, ela fala na primeira pessoa, e sim, sou eu a Diana. Pronto. Portanto, temos aqui uma Fernanda Dias disfarçada, porque é a Diana, a filhota aqui do Tiago. Exatamente. Obrigado, Diana, por estás aqui a assistir à live do teu pai, aliás, e sim, é que é apoio incondicional da tua filhota. Muito bem. Obrigado a todos e um grande abraço também aqui ao Hugo, H-Team. Eu posso revelar aqui do ar, o Hugo irá estar aqui presente depois no podcast futuramente, já na vertente fitness e nutrição, portanto, contexto mais desportivo. Ou seja, TikTok e consultor imobiliário funciona, né? Porque tu tens feito. Aliás, o TikTok tem aqui uma coisa engraçada, não é? Tem uma projeção orgânica muito forte, não é? Tem uma projeção orgânica muito forte. Como é que tens sentido aqui da parte dos clientes, inclusive, portanto, a exposição, ou seja, o trabalho da apresentação de imóveis, que fazes muito também, não é? No TikTok. Tens tido feedback dos seus clientes nesse sentido? Olha, em concreto do TikTok, não. Ok? Mas é algo que eu falo sempre na minha apresentação de serviços. Portanto, eu quando reúno pela primeira vez com o cliente, explico a minha forma de trabalhar, a minha forma de promover os imóveis, portanto, e tudo aquilo que posso fazer por eles. E dizer-lhes que vou colocar a casa deles no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, se for necessário. Portanto, em concreto o TikTok não tenho um grande feedback, mas sim, acabam por perceber a mais-valia de hoje em dia estarem na rede social e a sua casa ser promovida neste espaço. Ou seja, marketing digital. É engraçado porque os episódios, quando eu faço aqui episódios com malta aqui do mercado imobiliário, marketing digital está sempre presente nas conversas porque isto é uma realidade, não é? Nós não passamos sem isto. É inevitável. É inevitável. Ainda há dias também falava nisso contigo. Como tu disseste uma vez, tu parares na rua sossegado a ver as pessoas vão a andar na rua, vão a passar a estrada, vão no metro, vão no autocarro, muitas vezes, e infelizmente também no carro, e vão agarradas às redes sociais. Portanto, e é uma forma fantástica de nós nos conseguimos promover a nós, o nosso trabalho e, sobretudo, e mais importante que tudo, as casas dos nossos clientes. Sim, sem dúvida. O marketing digital está cada vez mais presente e cada vez com mais força no mundo profissional. E atenção, eu até era uma pessoa que não trabalhava marketing digital nenhum e agora tenho vindo a trabalhar, tem mesmo que ser, não é? Porque se não for assim também, porque eu também tenho esta ideia, eu também costumo, pelo menos é a minha visão, as redes sociais, eu acho que hoje em dia, pelo menos quem quer ter aqui alguma exposição profissional, as redes sociais acabam por ser o teu currículo, não é? A tua capa de apresentação, ou carta de apresentação, digamos. Não é? Porque hoje em dia, o que é que tu fazes? Conheces alguém, ou sei lá, vais a uma entrevista de emprego, ou aliás, tu próprio já partilhaste essa história, não é? Tens clientes para fazer angariação e o cliente já sabe quem tu és, porque já acompanha o teu trabalho. Portanto, acaba por ser aqui uma carta de apresentação, no fundo, para profissionalmente falar. Paulo, sem dúvida, e eu contei-te essa história, mas muita gente está aqui e não sabe. Então, é incrível quando eu entro numa apresentação de serviços, portanto, explicar o que é que eu faço, explicar como é que partilho, a exclusividade, que eu sou muito com a exclusividade, muito rígido, por assim dizer. E a pessoa dizer, não, espera, eu já sei como é que você trabalha a exclusividade, já sei com quem é que você partilha, porque eu vi os seus vídeos e sou seguidora, portanto eu tenho acompanhado o seu trabalho, portanto podemos passar à frente, porque isso eu já sei como é que você trabalha. Mas aprofundar essa história aqui, temos que começar do início, mas antes de começarmos, deixa eu só fazer aqui um parênteses, que a tua filhota, claro, deixa aqui nos comentários que eu estou aqui porque tenho muito orgulho do meu pai.
E assim deve ser, Diana. É um amor. Tens uma filhota muito, muito querida, porque eu também já vi alguns vídeos, não é? Porque já sigo o teu trabalho, também lá está há algum tempo e é muito querida. Vou só também deixar aqui uma nota, malta, que está a assistir à live em direto. Quem quiser fazer comentários ou perguntas, está à vontade, ok? Perguntem o que quiserem, que nós depois vamos ajudar portanto, com as vossas questões. Diogo Santos, um abraço também. Diogo Santos, Pinheirinho, o Luís Pinheirinho também está aqui hoje. Obrigado pela vossa presença e a todos os restantes. O Nuno Silva. Um abraço a todos. Obrigado por estarem aqui um sábado à tarde a ouvir aqui. Eu tenho dito esta frase, né? 2 tanulos. É verdade. A partilhar histórias e a partilhar ideias. Vamos ao início, Tiago. Partilha lá aqui com a malta essa história, portanto, porque isso vai de encontrar aquilo que estamos a falar, né? Que é as pessoas, à partida, já conhecem o nosso trabalho quando, sem a gente saber, portanto, vamos ter com essas pessoas, não é? Força, a partir do início. Onde é que era o imóvel? Como é que foi esse processo todo? Olha, o processo começa com um FISB. Portanto, para quem não sabe o que é um FISB, é uma casa à venda pelo próprio, do qual eu contactei pelo idealista. E disseram-me logo que não estavam interessados, o costume, não estavam interessados em consultores imobiliários. Portanto, eu pelas fotografias consegui perceber onde é que era a casa. E o que é que eu fiz? O trabalho que todos nós fazemos, basicamente fui um bocado um stalker, e consegui, entretanto, falar com a senhora que estava a promover a casa, e pela conversa eu notei ali aqueles pormenores técnicos. Eu disse, diga-me uma coisa, você é colega, não é? E ele diz-me, olha, Tiago, eu não sou colega, já fui, a casa não é minha, portanto eu estou a ajudar uma amiga a promover a casa. E eu fui passando pela casa, fui deixando um flyer, fui tocando à porta, e consegui chegar à fala então com os proprietários. E quando reunimos, o que eu faço sempre, portanto eu não reúno sem fazer uma apresentação de serviços, explicar quem eu sou, o que é que eu faço, delineado para que no futuro, imagina que eu consiga a angariação e também não me digam que, olha, você não me disse isto ou aquilo, faço questão de dizer com quem partilho e com quem não partilho. Logo, para não haver confusões no futuro, eu gosto de ser assim, portanto, sinceridade sempre. E pronto, e foi no decorrer desta apresentação de serviços que tu notas que o teu trabalho é reconhecido e atenção, não só pelas redes sociais, porque também sabia, e você tem um outdoor ali à saída das colinas do Cruzeiro, percebes? Portanto, ou seja, tudo aquilo que nós vamos fazendo, principalmente hoje em dia online, nós não sabemos que as pessoas nos estão a ver, porque isto é verdade, imaginem 1000 visualizações, tu não tens 1000 likes, não é? As pessoas veem, muitas vezes não interagem, e disto eu já tive algumas situações assim também. As pessoas não interagem, dizem que elas lá estão e de repente, quando me contactam, já conhecem o meu trabalho, sabem o tempo que eu tenho vendido as casas, sabem como é a minha forma de promover, a minha rigidez com o exclusivo. E isso é brutal, quer dizer que o nosso trabalho, sobretudo, está a ser bem feito. Bom. Portanto, notas claramente aqui um poder muito forte no marketing digital, não é? Nas redes sociais, em termos de exposição, não é? Porque lá está, nós nunca sabemos, a partir do momento em que nós estamos a ter este trabalho de produção de conteúdo de exposição profissional, nós nunca sabemos quem é que está atento. E lá está, porque é muito fácil, não é? Atingir aqui muita gente. O Fortunato, portanto, deixou aqui um comentário engraçado que é os termos ao usar BTT, aqueles termos aqui que malta do mercado conhece bem, aquelas guerrinhas, não é? Tem sempre piada, então, ou seja, eram clientes que já, portanto, apesar de eles próprios dizerem que não tinham interesse, não é, em trabalhar com um consultor imobiliário, já conheciam o teu trabalho e já conheciam inclusive a tua história, não é? Sim. Houve inclusive aquela história com aquele colega, não é? Eu posso contar e dizer nomes e tudo. Partilha, porque pode haver malta que de certeza que não vai saber. Não é preciso mencionar nomes, atenção. Podes só contar a história, não queremos... Eu posso...
Sim, não, Eu não sou faz muito sentido ter ninguém chegue. pá, dizer diga a toda a gente, portanto, Sim, mas eu sou assim. não é preciso meter nomes. Sim, com essa história, porque acaba por ser uma história que, ou seja, é caricata, não é? Porque nós sabemos que, pronto, infelizmente no mercado isso acontece. Mas sim, sem mencionar nomes, partilho dessa história já agora, porque vai haver uma opinião. Esta história traduz tudo aquilo que nós não deveríamos ser no ramo imobiliário. Portanto, eu acho que dá para todos. Há certo tipo de coisas que não são necessárias. Basicamente, o que se passou, ou seja, eu tenho um cliente, olha, mais um que quando me ligou, Tiago, tens vendido as casas rápido, eu quero vender a minha casa rápido. Pronto, e realmente conseguimos, 10 dias vendemos a casa, opa, e eu estava no processo já a acompanhá-lo enquanto comprador, e o que ele queria era muito específico, portanto, era algo que tinha que ficar perto de familiares por causa dos filhos e dos horários dele e da mulher. Opa, e nós encontramos uma casa no prédio da mãe. Portanto, mais próximo que isto era impossível. Para além que a mãe não utiliza, por exemplo, o lugar de estacionamento, ele ia ficar com dois. Percebes? Portanto, tudo se encaixava, era a casa ideal. Portanto, eu quando entro em contacto, falo com a coordenadora da loja, pá, e aquela conversa, sabes? Nós falamos com tanta gente, aquela conversa não era estranha, e a voz, o sotaque, que era uma senhora brasileira, e o sotaque não era estranho, tudo o que ela me disse era muito estranho. Pá, eu falei com o meu cliente e disse: olha, a casa já está com o negócio, portanto, olha, nada a fazer, não nos permitem a visita. Ele dizia: pá, olha, mas eu conheço o dono da casa, portanto, eu vou falar com o dono da casa. Falou e o dono da casa não. Mas eu, olha, nem estou em Portugal, portanto, eu não tenho proposta nenhuma. Qual eu ligo de novo e já falo com o angariador, que é o broker da loja, eles dizem: olha, Tiago, isto é a minha colega devia ter dito logo a verdade, isto é assim. Não, eu só partilho consigo passado 45 dias. Epá, mas ouça lá, mas porquê que você ou partilha ou não partilha? Para estar 45 dias depois. Se você quiser, tem que dar o contacto da pessoa. Eu falei com o meu cliente e disse: fui sincero, olha, tu se queres, isto é aquilo que tu queres. Portanto, epá, avança. Estás a ver? Entretanto, esse colega vai a uma base de dados, porque entretanto falou com o cliente, que era o vizinho da mãe do cliente, e consegue saber o nome dele. O nome dele vai à base de dados da agência e tinha o contacto dele porque o meu cliente pediu em 2016 um pedido de informação para um arrendamento. E ele ligou-lhe, o meu cliente, por acaso, disse-lhe tudo. Você é isto, é aquilo, você, pá, é profissional zero, mas já tinha da minha parte um avanço. Estás a ver? É isto que tu queres, pá. O que é que eu posso fazer, não é? E ele disse tudo, pá, fizeram um negócio, ele ficou com a casa, hoje ela está a fazer obras e está muito feliz, e eu feliz, pá, porque, olha, o mínimo consegui encontrar a casa que ele queria, sabes? Pá, pronto, pá, e eu acho que é aquelas coisas que ou partilhas ou não partilhas. Depois, isto é o teu método e tu podes concordar ou não. Agora, ires por trás de um colega teu, conseguir o contacto do cliente dele e passar-te por cima, isto é zero. É zero. Sim, isso, ou seja, isso revela muito sobre, não é, o caráter, os valores, os princípios que, pronto, enfim, a pessoa tem, não é? Que infelizmente isso não é só no mercado imobiliário, lá está. E quem estiver depois a ouvir este podcast no Spotify, só em modo áudio e no YouTube mais à frente, isso em qualquer mercado, isso tem a ver com a pessoa. Em qualquer área, nós temos essas pessoas existem. Infelizmente é uma realidade, pronto, cabe a nós. Temos de nós ter o jogo de cintura, não é? Que é para não perder a cabeça. Eu esta história, e eu quando digo que sou direto e partilho, entretanto eu faço uma das minhas caixinhas de perguntas no Instagram, fazem uma pergunta que era: qual foi o colega que tu mais gostaste de partilhar e aquele que menos gostaste? E eu contei a história. Eu posso-te dizer que houve 8 histórias com a mesma pessoa, pá, e a minha é isto. Percebes? Pá, portanto,
está habituado, faz isto no mercado, é Epá, sim. diretor de uma agência. Quem faz isto com uma pessoa é porque já fez mais vezes, não é? E é o modus operandi, portanto, lá está. Não, sim, são pessoas que, conforme diz aqui o Paulo Alexandre, 1991. Eu também sou Paulo Alexandre, curioso. Portanto, é como ele diz, esse nem vai longe. É para assim, a malta que. É assim, mais tarde ou mais cedo. Paulo, a pessoa em questão está quase há 20 anos no ramo imobiliário. Ninguém gosta dele. Epá, e ele continua a vender casas e a ter clientes que lhe dão angariações. Estás a perceber? Ok, estranho. Bem, é daquelas coisas que não conseguimos perceber. Olha, é uma história interessante e eu acho que o exemplo, ou seja, a análise que podemos tirar dessa história é precisamente pronto, como é que se diz, qual é aquela velha máxima que se costuma dizer, que é temos de ter o olho vivo, né? O olho aberto nesta vida, que é para, pronto, não sermos apanhados na curva, como se costuma dizer. Como diz, Zana Velha. Pronto, exato. Portanto, temos de ter aqui o olho bem aberto, o olho bem aberto. Entretanto, eu já perdi os comentários, mas eu estou a perceber que a malta está aqui a comentar, Tiago, então, mas tu vendeste o Cristo Rei hoje de manhã e os descobrimentos já estavam. Pá, não. O que eu vendi hoje foi o padrão dos descobrimentos, ok? Era a angariação minha. E levei o comprador para a Torre de Belém. Ok. Portanto, já estamos a vender património do Estado. Boa. E património, atenção, histórico do país. Muito bem. Mas isto vai ficar gravado. Isto é dia 1 de Abril. Claro, estamos todos a brincar, está bem? Sim. Pronto. À data do eportanto, estamos a 1 de Abril, é verdade, sim, senhor. Não acreditem em tudo o que ouvirem neste episódio de hoje, porque eu não sei o que é que vai ser daqui. Portanto, estejam bem atentos aqui à conversa. Olha, nós começámos a conversa aqui com música e depois já estamos a falar aqui do trabalho e de marketing digital e de confusões com colegas. Mas eu acho que é importante a malta saber, para quem não sabe, também ao propósito deste podcast, tu, antes de seres consultor imobiliário, tu eras bartender, certo? É verdade, senhor. É ainda hoje em dia a minha grande paixão. Foste bartender quantos anos? Olha, eu costumo dizer que uma vez bartender é sempre bartender. Eu ainda hoje sou bartender. Portanto, agora, profissionalmente, eu fui 23 anos bartender. Aqui com interregno de 5 anos, portanto, não total. Fui comercial da Securitas Direct. Durante esses 5 anos, eu nunca me deixei de fazer formações, fazer uma festinha, de fazer um casamento, de fazer um espetáculo. Ou seja, fui durante 23 anos. E digo durante 23 anos porquê? Porque a única fase da minha vida em que eu realmente aboli, fazem convites e eu não vou, foi desde que entrei no ramo imobiliário. E já estando no ramo imobiliário, Paulo, eu tive a proposta da minha vida e não aceitei. Portanto, ou seja, ganhei outra paixão, que é o ramo imobiliário, que está ali muito próximo do bartending. Então, vamos. Eu acho que é uma história interessante de se partilhar, porque é algo que eu também acho que é importante para a malta perceber, porque a malta, antes de ser consultor imobiliário, porque eu digo isto muitas vezes, não é? Porque é a realidade. Eu, inclusive, e todos, eu diria que se calhar 99%, não é? do mercado imobiliário, todos nós transitámos de profissões diferentes, não é? De backgrounds diferentes. Portanto, ou seja, há 23 anos atrás, quando entraste enquanto bartender, começaste aonde? Olha, eu comecei eu ainda estava a tirar a minha primeira formação e trabalhei no Bugix, portanto era no Parque das Nações, era conhecido como a discoteca onde se dançava em cima das mesas, portanto era uma loucura. Imagino um menino de 15 anos, não comecei logo no bar, está bem, já a apanhar copos como copeiro e a apreciar o que os bartenders iam fazendo. E foi aí que eu comecei, há 23 anos atrás. Ok, boa. Ou seja, portanto, tu não começaste a carreira logo como bartender, começaste como copeiro. Sim, okay. Sim. Eu costumo dizer que eu fiz
tudo o que há para fazer em hotelaria, eu já fiz. Então, antes de continuarmos, temos aqui a Ana Maria a dizer que ainda está à espera do daiquiri dela. Ela está a par da... Não sei, se estás em dívida, olha, eu costumo dizer, paga o que deve, portanto, tens de pagar o que deve. E o Paulo Alexandre diz aqui que começaste a dançar nas mesas. Pronto, não sei se isso é verídico. Epá, olha, chegava ali a meio da noite, é verdade, lá tinha que ser. Mas isso faz parte do ambiente, não é? A malta está quente, a malta está quente. O Fortunato diz que só pagaste copos, só se apanhaste mais alguma coisa. Bom, a malta está quente aqui nos comentários. Mas é isso, malta. Venham daí mais comentários e mais perguntas e aproveitem. Vamos entrar aqui no tópico que eu acho que é muito interessante. Mas olha, Paulo, deixa-me só fazer-te aqui um saltozinho, porque pode-te passar. Eu tenho aqui, está aqui um comentário que o setor do turismo e hotelaria perdeu um grande profissional para o imobiliário. Portanto, isto é o Daniel Meireles. Eu gostava de partilhar aqui algo que foi das pessoas que mais me ensinou no ramo, e trabalhámos muito pouco tempo, e já foi a última coisa que fiz na hotelaria, e é um líder fantástico, é um profissional daqueles de saco cheio, sabes? Era só... Olha, não foi o meu mentor, porque isto, ou seja, ele já me apanha no final de carreira, quando eu estava a arrumar as botas. Não, mas realmente foi das pessoas que mais aprendi. Tive pena não o apanhar mais cedo, mas que ainda hoje posso dizer que ainda aí... Ou seja, o nosso trabalho enche-nos muito a cabeça, e por vezes temos que fazer aqui uma paragem e descansar um bocado. E ele foi fazer uma visita a um dos hotéis onde ele trabalha. Eu pedi-lhe para ir com ele. E sabes que nós notámos, por todas as viagens, ele ia falando. Estás a ver que eu falo muito. Mas ele ia falando, porquê? Porque tudo o que ele fala é algo que tu ouves e tu vais utilizar aquilo para a tua vida. Percebes? Portanto, aqui um grande abraço para o Daniel. Um abraço. É um grande amigo e foi uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar. Olha, quem sabe o Daniel possa vir ao podcast futuramente. Nunca se sabe. Olha. Portanto, fica já aqui uma sugestão. E obrigado, Daniel, por estares presente também aqui no podcast, a assistir a direto. Então, e diz uma coisa, Tiago, porque eu estou curioso. Portanto, tu começaste como copeiro. Foste copeiro quanto tempo? Olha, fui muito pouco tempo, em 5 meses por aí, porque entretanto termino o meu curso e fiquei no grupo. Era um grupo com restaurantes, com o velhinho Chafarix, e há um dia que eu estou já a trabalhar no restaurante, saí do restaurante e a apanhar copos para a discoteca, e o barman do Chafarix faltou. E perguntaram-me, olha, em vez de estares aqui no Titanic, portanto é tudo X, no Titanic, queres ir fazer a noite ao Chafarix? Mas eu tinha 17 aninhos, aí já tinha quase 17 anos, ainda não tinha. Mas eu vou, mas como é que eu vou da parte das nações para Santos a esta hora? Nunca mais lá chego. Levaram-me, e foi aí que eu faço a minha primeira noite como bartender, a querer fazer tudo, e limpava cinzeiros, e fazia os cocktails e tal, tudo muito rápido. Eles, se calhar, também não estavam habituados a pessoal ali com vontade de fazer. Com garra. Com garra. E olha, surgiu logo o convite e olha, conheci a casa que mais prazer me deu em trabalhar, que foi o Chafarix. Foi o Chafarix. O Chafarix? Chafarix, não me quero enganar. Isto é muito X, já aqui há mistura. Portanto, Chafarix. E estiveste lá muito tempo no Chafarix? Olha, eu passo 3 vezes pelo Chafarix, portanto saí e voltei algumas vezes. Cheguei a ser sócio depois também do Chafarix, também com um grande amigo. 5 anos. Ok. Intercalado, 5 anos. Ok. E então, a malta gostou do teu trabalho, não é? Porque tu, pelo menos daquilo que também se nota hoje, não é? Tu és uma pessoa proativa, e rápida, nas respostas e no método de trabalho, digamos, pelo menos daquilo também que eu já pude perceber, claro. Portanto, muito desenrascado. Como é que surge na questão, porque tu mencionaste no início da conversa, não é? Que enquanto eras copeiro, tu ias apreciando aquilo que os bartenders iam fazendo. Ou seja,
Tu, quando entraste a trabalhar, portanto, nestas cadeias de restaurantes, barra bares, tu não foste só com o propósito de ser bartender, ou foste? Fui sempre. Eu se calhar tenho que voltar muitos anos atrás, Ok. para tu perceberes. Vamos dar uma máquina do tempo. Exatamente. Porquê? Porque, imagina, os meus pais sempre tiveram restaurantes. Ok. E quando tu és miúdo de 6, 7 anos, perguntam-te o que é que tu queres ser. Tu queres ser advogado, veterinário, queres ser jogador de futebol. Eu sempre disse que queria ser tirador de cafés. Porque o meu pai metia-me uma grade da Coca-Cola e eu com 5, 6 anos já tirava cafés. E eu queria ser tirador de cafés. Era aquilo que eu dizia. E o pessoal ria-se na altura, agora sei porque é que se riam. Até que surge o filme Cocktail. E eu disse, espera aí. Eu tinha 10 anos. 9, 10 anos. Espera aí. Não é tirador de cafés. É aquilo que eu quero fazer. Portanto, e eu desde sempre, que sempre disse que ia ser barman. Bartender, como quiseres. Que ia ser barman. Portanto, pá, e consegui. E consegui atingir esse meu objetivo. Como é que uma criança de 10 anos vê um filme e na hora decide, é isto que eu quero fazer na vida? Porque eu cresci com os meus pais a vir às mesas, a tirar cafés, a servir imperiais. Portanto, eu não, até ver o filme, eu não tinha noção que era aquilo. Eu sabia que ia trabalhar naquele tipo de coisas. Pá, mas quando vejo a dupla Tom Cruise com o outro, que eu agora não me lembro do nome, lado a lado a fazer aquilo, eu disse, um dia eu vou fazer aquilo. Eu lembro-me disso como se fosse hoje a primeira vez. Eu já vi este filme 89 vezes. Pois, porque o João Fortunato pergunta aqui quantas vezes é que viste o Cocktail. 89. Quer dizer, isso é muito específico. Tu controlas, às vezes tu... Ou seja, porque isto tornou-se uma piada. E sempre que vejo, eu fixo. Estás a ver? Portanto, pá, ainda hoje, se der, eu paro tudo e vou ver o filme. Eu sei as partes. Ok, pronto. Bem, atenção, eu percebo, porque eu se calhar não propriamente o Cocktail, mas, por exemplo, falando aí do Tom Cruise, não é? Os filmes, se calhar, da Missão Impossível, Star Wars, Senhor dos Anéis, sei lá, séries de ficção científica, etc. Os Seus Secretos. Epá, né, porque isso é a minha onda, isso é a minha onda. Epá, assim, aliás, a minha mulher está a trabalhar, até ela não está a assistir online, só ela ia já deixar aqui um comentário daquilo que eu vou dizer agora, que é, nós não podemos ver o Senhor dos Anéis juntos. Não podemos. Da trilogia, os 3 primeiros, porque entretanto já saíram mais, mas os 3 primeiros, eu sei quase as falas todas. E nós estamos a ver os filmes. E já assistimos, né? E eu falo antes de ver a fala. Pronto. Talvez o nível. Ou seja, eu não sei quantas vezes eu já vi os filmes, mas desde que os filmes saíram, pá, eu passo a vida a ver os filmes. Mas pronto, isto vai-te responder à tua pergunta, que é se eu, quando fui para apanhar copos, eu já queria ser barman. Eu já fui com essa intenção, porque não precisavam de barmans, muito menos num miúdo de 15 anos, não é? E então deram-me essa oportunidade de eu estar pelo menos ali inserido. Bem, não pensei 2 vezes. Vamos embora. Claro, já tinhas essa visão já desde os 10 anos de idade. Exatamente. E o mais importante, desculpa, é dizer-te o quê? Essa experiência de ser apanha-copos e eu dizer-te que estava a apreciar os barmans, eu vi aquilo que não queria ser. Que não queria que também é importante. De profissão. Nunca fui barman de discoteca. Sim, isso é importante, atenção, porque mais do que aquilo que nós sabemos o que é que queremos fazer, sabemos o que é que não queremos fazer. Isso também é importante. E o João Fortunato pergunta, portanto, quando é que foi a última vez que viste o filme? Quando é que foi a última vez? Não foi há muito tempo. Não foi há muito tempo, ok. Não foi há muito tempo. Estava no Hollywood, não o apanhei do início, mas vi. Boa. Portanto, tu já entraste na profissão com esse objetivo e, ou seja, quanto tempo é que demoraste a fazer essa transição? Desde copeiro, tu falaste em 5 meses, se não me engano? 6 meses, não foi muito tempo. Transitaste logo para a posição de bartender, é isso? Sim. No velhinho chafariz. No velhinho chafariz, boa. Ou seja, e esse processo, tiveste alguém que tiveram-te ensinado, sempre. Tiveste... Sim. Ou seja, eu tirei uma formação de empregado de mesa bar no Centro de Formações da Pontinha.
E eu fui para essa formação porque dizia lá bar. Ninguém me disse era que aquilo era 80% mesas, 20% bar. Portanto, eu sempre me dava a oportunidade de ir para o bar, era a minha melhor nota. Eu posso dizer que tive 12 a restaurante e 19 a bar. Portanto, foi sempre aquilo que eu quis fazer. E na altura não havia a formação que há hoje. Hoje, tu em qualquer esquina, entre aspas, tu tens uma escola de bar, tens bons formadores, as marcas já te fornecem formação, na altura não. Portanto, eu tive que ir aprendendo. Olha, para tu veres, eu com 10 anos, o meu pai tinha um livro, pá, que aquilo é um manual, eu nem está ali no escritório, eu até te mostrava, mas é um livro grande, pá, que ainda tem os papelinhos, aquelas decorações muito antigas. Eu posso te dizer que eu, antes de ir para a escola, eu já sabia o que é que levava ao daiquiri, como é que se fazia, se calhar não, o daiquiri, a margarita, portanto, eu já lia aquilo, já via aquilo, portanto, mas eu não tinha muito por onde ir à formação. Fui aprendendo por mim, fui autodidata ao ponto de, ok, existe isto, mas eu quero experimentar, misturar aqui umas bebidas. Bem, as coisas até foram correndo bem. Lembro-me, por exemplo, numa invenção maluca no Chafarix, que o pessoal bebia muito na altura, caipiroscas e assim, nem, na altura não surgia muito morangoscas, nem nada do género. Pá, eu fiz uma kivirosca, porque havia uma vodka que não se vendia, que era Arctic, morango e melão e não sei o quê. Pá, eu misturei basicamente o módulo da caipirinha, mas com kiwis e com a vodka de morango. Opa, nós vendíamos aquilo ao pontapé. Estás a ver? Ou seja, isto mais uma coisinha, ou seja, o que eu fazia dava resultado e eu ia aperfeiçoando, até que depois começa a chegar a Portugal a Cocktail Academy, do grande Paulo Ramos, portanto é o mentor de todos os bartenders em Portugal. Olha aí, o Raster bebia muitas, esquivi Oscar. Portanto, o mentor de todos os bartenders em Portugal hoje em dia, ou todos os formadores, começaram por ele ou foram formados por formandos dele. Portanto, e quando tirei essa formação, foi aí que começa, então, sim, mais o profissionalismo, garrafas no ar, e no chão, e começa a ser um bocadinho mais... a saber para onde é que queria ir. Portanto, começa a aparecer a parte do Tom Cruise, que já existia há 30 anos nos Estados Unidos e só chegou em 2000 a Portugal. Por aí. Sim, por acaso isso é engraçado porque acho que não sei se foi com o Tony que falei isso no episódio dele, eu falei isso com alguém, que normalmente a cultura, ou seja, aquilo que bebemos da cultura americana normalmente demora a chegar a Portugal. Acho que foi com ele. E portanto, o Rasteiro diz que o Irosca que era a melhor bebida da altura. Bebidas doces, eu pelo menos falo para mim, são sempre bem-vindas, não é? Pronto, não me deem bebidas doces, ou não me ofereçam bebida que isso, temos panos para banhos a banho inteira. Olha, mas antes de mais, quero deixar aqui um abraço ao Bruno Zagato, porque ele deixou aqui um comentário sobre o Tiago, o Tiago Fialho, o campeão Tiago Fialho. Um abraço ao Bruno Zagato. Que é o Bruno Zagato, Tiago? Olha, o Bruno foi para mim, porquê? Porque hoje também é consultor imobiliário, mas foi para mim, apesar de não nos conhecermos muito bem, mas eu acompanhei o trabalho dele, foi dos melhores bartenders portugueses. Também foi bartender, ok. E hoje também é consultor. Também é consultor, mas foi para mim dos melhores bartenders portugueses. E se calhar quando eu digo dos melhores, porquê? Porque é a ética, a forma como faz as coisas, a forma como elaborava um menu, e não só fazer a bebida da moda de infusão, não sei do quê, com não sei quê, portanto, que agora está muito na moda, parece quase mais química do que bar. E ele foi dos grandes. Foi dos grandes. E dá-me outra ajuda. O Luís Prega Alves fala que foi no Chafariz que conheceu o Couves. Quem é o Couves? Opa, o Couves é a minha alcunha de miúdo. Ok. Portanto, estamos aqui a descobrir mais coisas engraçadas. Ok.
Portanto, eu até vê lá que eu até vou escrever. Olha, alcunha é o couves. Exatamente. Alcunha é o couves. Ok. Muito bom, muito bom. Olha, ainda bem que falámos aqui um bocadinho do Bruno Zagato, que é curioso. Porque eu Já o tentaste recrutar? já, não sei, acho que não, atenção. Pá, somos muitos no mercado. Sim, malta, para quem está a assistir a esta live em direto, não sabe, mas o meu trabalho é recrutamento e expansão, ok? Na Zone Prime, em concreto, ficam já a saber. Isto é um projeto à parte meu, que já existia, portanto, mas sim, eu estou ativamente à procura de talento aqui no mercado imobiliário. Este é um projeto à parte que toda a gente é bem-vinda, como é óbvio. E agradeço, e tem sido uma experiência, lá está, já falámos sobre isto várias vezes, brutal, não estava à espera que fosse ter a projeção e o interesse lá que tem tido. O que é que eu te queria perguntar? Porque já não é de agora que eu noto que há muita malta da hotelaria, não é, da restauração, que transita para o mercado imobiliário. Porquê que achas que isso acontece? Olha, posso-te dizer porque é que eu mudei. E Então, acredito que vamos muito. a isso. É mais, Então, é vamos a mais. isso. Porquê é que tu, pronto, Olha, mas já voltamos atrás, mas sim, mas porquê é que tu então, isso era uma pergunta que eu ia fazer mais à frente, pá, mas porquê é que tu, portanto, deixaste esse mercado, portanto, essa profissão enquanto bartender e ingressaste no mercado imobiliário? olha, Vamos a eu isso. já tenho tido aqui uma saída, porque imagina, eu já investi, eu não te sei dizer o quanto é que eu já investi em formação de bar, também te sei dizer quantas formações tenho. Mas já investi muito em formações de bar. E desde muito cedo. E o que eu notava era que isto, antes de ir para o imobiliário, fui para a Securitas Direct. Portanto, o que é que eu notava? Ok, eu com esta especialização toda, eu ganhava mais 20 ou 30 euros do que alguém que não percebia nada e que eu tinha que formar. Portanto, isto foi-me desiludindo, ok? E eu fui a uma entrevista porque eu no bar nunca quis só fazer bebidas. Portanto, eu sempre tive aquela coisa, tu chegavas ao bar e pedias-me um café, eu tinha que tentar transformar aquilo num espresso martini, que é um coquetel com café, ok? Portanto, eu sempre tive esta veia, aquele gosto comercial. Portanto, e fui tentar, portanto, o ramo comercial na Securitas Direct. E qual é que era o meu trabalho? Vender e instalar alarmes. E eu já via as casas. Portanto, estás a ver aquela coisa, pá, eu gostava de experimentar. Só como tu sabes, não havendo base, já com uma filha, com casa, com contas para pagar, nunca consegui entrar no carro. Até que decido voltar, porque tive uma boa proposta, volto ao mundo do bar. E noto que passado, e tive alguns anos, mas noto que passado tantos anos, a coisa não muda. Portanto, tu podes ser um bom profissional, podes ter muitas formações, podes ajudar a formar outras pessoas, mas isso não se traduz monetariamente. E, ou seja, aquilo que eu ganhava versus o que eu perdia, que aqui tudo na minha vida se baseia na minha filha, portanto, não compensava. Portanto, eu não conseguia dar grande coisa e ela também não estava comigo. Ok? Até que, então volto aqui a falar do Daniel, tenho a última proposta para responsável da F&B num hotel em Elvas, onde o Daniel era diretor, hoje é diretor-geral do grupo. E sabes, eu estava a adorar, apesar de ser em Elvas, aquilo era fantástico, e rebenta o segundo confinamento. Opa, e eu disse, chega, portanto vou procurar outra coisa que me faça feliz e se vou mudar é para algo que dê tempo à minha filha. E falo com a minha hoje atual chefe, na altura estava noutra marca, estava na Era, e falo com ela para saber mais um bocadinho sobre o ramo, etc. Ela explicou-me, entretanto, eu fui logo falando com vários amigos que eram consultores imobiliários, e há um deles que me dizia, olha, vens trabalhar comigo. Eu disse, espera aí, não, que eu já tenho aqui, se calhar vou aqui para a Era de Odivelas, porque eu não tenho muito dinheiro, portanto eu tenho que, o meu carro tem que andar só aqui. Eu disse, não, espera aí que eu vou ter contigo. E veio ter comigo na hora, e que me diz que eu indo com ele para a Remax poderia fazer o mesmo,
E tinha algo muito importante, que eu estava no Fundo de Desemprego e eles davam uma possibilidade de uma formação certificada pelo IFP. Ou seja, não era chamado para formações, não era chamado para cursos, ok? Porque era uma formação IFP, ok? E então, olha, foi aí que eu inicio então, o ramo imobiliário. Ou seja, só estou a tirar aqui uma nota, porque falaste num ponto importante, que porque efetivamente isso pode ser uma maneira de iniciar, portanto, esta profissão, que é, ou seja, para quem esteja a receber, portanto, o dito subsídio de desemprego, não é? É um direito que nós temos, não é? Nós pagamos impostos, e se nos vemos numa situação dessas, temos direito a ele, e todos nós sabemos, portanto, até haver efetivamente aqui transações a ocorrerem e dinheiro a receber, está-se em contexto formativo, não é? Porque isso é o normal de acontecer, porque é prática, no fundo. Ou seja, essa foi a forma que tu encontraste de poder abraçar este mercado. Senão não conseguia. Senão não conseguias, claro, e é perfeitamente compreensível. O João Fortunato fala aqui, voltando um bocadinho atrás, que foi no período da Securitas ganhaste a versão ao bate-porta no confinamento, e o Nuno Silva fala que a Securitas foi o melhor período da tua vida. Olha aqui. Ironicamente falando, claro, pelo menos do que eu percebo do comentário dele. Olha, não é irónico, não é irónico. Okay. Não sei se foi o melhor período da minha vida, mas foi sem dúvida onde conheci as melhores pessoas da minha vida. Paulo, nós tínhamos uma equipa que todos nós, aliás, menos esse Nuno, que a mulher não deixou, fizemos uma tatuagem igual. Isso é que foi amor à pátria. Nós tínhamos ainda hoje, Paulo, nós dizemos bom dia e falamos todos os dias. Isto passou anos já não trabalhamos juntos há anos. Mas criaram uma boa relação profissional e de amizade, né? Aliás, isto é uma relação de amizade. Uma família. A minha filha é sobrinha deles, os filhos deles são meus sobrinhos. Pronto. Portanto, pode não ter sido se calhar o melhor tempo, mas foi onde eu conheci as melhores pessoas da minha vida. Isso não há dúvida nenhuma. Bem, agora vou ser o advogado do diabo, aproveitando aqui o comentário do Bruno Zagato, que diz que é estranho não ser no imobiliário. Portanto, eu não sei o que é que ele quer dizer com isso. Bruno, tens que nos ajudar. Eu, principalmente, porque eu estou completamente fora dessas questões. Mas é engraçado. Lá está. Ou seja, tu viste aqui portanto, estavas cansado daquilo que fazias, não é? Viste aqui uma oportunidade de mudar, arriscaste, não é? Pagaste o preço, ou pagar o preço, ou seja. E olha, vamos falar sobre isso. Que preço é que tu pagaste? Já, portanto, dizes que foi bastante. Que preço é que tu pagaste por esta mudança empreendedora que tu tiveste a tua vida? O primeiro ano que eu estive no ramo imobiliário foi... Como é que eu devo explicar isto? Dos anos mais difíceis da minha vida. Isto as pessoas estão aqui sabem e eu está aqui a Karina a dizer que ela não fez a tatuagem, desculpa, mas tem lá a família no coração. Ou seja, o que é que eu até me baralhei com isto? O que é que eu estava a dizer? Ias a falar o preço que tu pagaste? Foi bastante por esta mudança. Porque imagina, o que eu recebia do Fundo de Desemprego, eu começava todos os meses com menos 100. Okay. Fazer face às contas que eu tinha. Portanto, a minha mãezinha, o meu irmão e toda a família me ajudou bastante. O meu chefe da altura foi uma pessoa inacreditável. Como tu sabes, na Remax pagas os cursos, pagas as fotocópias, pagas tudo. Sim. Eu não tinha dinheiro para fazer flyers, cartões, zero. E aqui também foi uma aposta dele, eu sei, que ele disse-me: eu tenho a certeza que tu no final do ano me vais pagar isto tudo. E se não pagares, foi um risco que eu cometi e que não vais ter que pagar nada. Portanto, mas foi um ano muito complicado, onde eu tinha que contar tostões. Eu costumo dizer isto muito quando me pedem para falar do online, etc. Houve alturas, e não foi uma, nem duas, nem três, foram muitas, que eu tinha 10 euros no bolso, entre aspas,
e tinha metade, eu comprava uns bifes, a outra metade eu fazia patrocínios nas redes sociais para me irem conhecendo a mim e o meu trabalho. Portanto, fui investindo. E é nesta altura também que entra a tal proposta que eu te falo, no hotel onde eu sempre quis trabalhar, como apenas bartender, para bar manager, digo-te valores e tudo, 2.500 brutos, e eu tinha a certeza, Paulo, daquilo que não queria e daquilo que queria. Não queria voltar à hotelaria e tinha a certeza que ia vingar no ramo imobiliário, porque estava a gostar bastante, já tinha algumas angariações, epá, e fiz questão que tudo desse certo, ou pelo menos ia dar tudo de mim. Mas foi um ano muito complicado e por isso eu estar-te a dizer que foi. Paguei bem a conta, hoje vale a pena, melhorei a minha vida, melhorei a vida da minha filha, tenho tempo para ela, mais que dinheiro, porque às vezes não é só o dinheiro, não é mais importante. Eu conseguir, isto é um simples facto, será muitas pessoas que são pais aqui, é uma coisa normal. Eu não sabia eu querer ir buscar a minha filha à escola e ela dormir comigo. Eu consigo ligar para a mãe dela e dizer, olha, Sofia, vou buscar a Diana à escola, ela dorme comigo, amanhã vou levá-la. E está tudo bem. Estás a ver? Pá, e isto não tem preço. Portanto, pá, paguei bastante, foi caro, mas foi difícil, foi exaustivo, mas consegui. Mas aí é que está a diferença, lá está, de sermos empreendedores ou não sermos empreendedores. E antes, só fazer aqui um parênteses com o Diogo Fialho, um abraço ao Diogo Fialho, que é irmão aqui do Tiago, que portanto vai ter que abandonar a live, e está tudo bem, Tiago. Aliás, Diogo, desculpa, podes depois ver o resto desta conversa no Spotify e no YouTube. Obrigado por ter estado presente. Olha, boa consulta, claro. tem uma consulta assim, diz o Diogo. O João Fortunato diz que foi essa tua luta e resiliência que o inspirou a ele a abraçar esta atividade. Portanto, aqui outra consequência da nossa projeção, não é? E daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, não é? Porque nós também não sabemos. Nós no início falámos que não sabemos quem é que está atento ao nosso trabalho, não é? E quem é que está atento àquilo que nós fazemos, à nossa história. E por outro lado, também não sabemos quem é que nós estamos a influenciar de forma positiva, não é? Também não temos essa noção. Tens aqui o João Fortunato que diz que se inspirou em ti. O João acompanhou esta minha luta. Pronto. Sim, porque eu daquilo que sei, vocês estiveram na mesma equipa, ou não? Sim, ou seja, fui eu, entre aspas, que o levei, que o trouxe para o ramo imobiliário. Boa. Um abraço ao Pedro Fialho, que é prima aqui do Tiago, e o Bruno Zagato diz que o dinheiro não é o mais importante, logo aqui se vê o valor deste senhor. Sim, e eu pessoalmente também concordo com esta filosofia que tu partilhaste, Tiago, e esta frase que o Bruno Zagato deixou aqui. Porquê? Porque, vamos lá ver, neste mercado, e todos nós sabemos, vende-se o sonho, e é normal, mas o sonho vende-se em qualquer área. Mas este mercado vende-se muito o sonho que, é verdade, pode-se ganhar muito dinheiro, sim, é verdade, mas temos que ter os pés bem assentos na terra, porque os valores de família, não é? Neste caso, homem de família, pai de família, é muito importante, não é? Porque há uma coisa, eu costumo dizer sempre isto, não é? Há uma coisa que nós não vamos ter de volta, que é o tempo. O tempo passa, o tempo já não volta. E já não recuperamos esse tempo perdido. E todo esse sacrifício que nós aplicamos na vida para trabalhar e providenciar uma qualidade de vida a quem está sobre a nossa alçada, lá está, é um preço alto a pagar. Porque tem que se pagar esse preço, não é hipótese. Neste caso, no teu em concreto, tu pagaste o preço, portanto, naquele início, mas hoje, não sei se é o caso, mas presumo que já estejas assim mais confortável, porque só o facto de já conseguires ir buscar a tua filha à escola, coisa que antigamente não acontecia, não é? Para ti já é um achievement, digamos assim, que é o máximo, se calhar, que podes atingir enquanto pessoa e enquanto profissional. É tudo. Portanto, podia dizer várias coisas, mas é tudo. Portanto, mas diz, podes partilhar. Estamos aqui para partilhar. Não, isso ou percebes, Paulo? O eu conseguir esta pequena coisa é tudo. Eu ter fins de semana com a minha filha, muitas vezes eu tenho que estar ao telefone porque estou em trabalho também, mas estou com ela. Estás a perceber? Eu vou à praia com ela,
eu vou a aniversários, amigos dela. Na altura era muito complicado ver uma coisa. Um fim de semana da minha filha comigo, quando eu trabalhava na hotelaria, portanto, eu como hotelaria trabalhava à noite, portanto, ela estava comigo à tarde, dormia na minha mãe, no dia a seguir estava comigo à tarde, dormia na minha mãe e a seguir ia levá-la à casa da mãe. Portanto, não Andavas é aí isto, sempre num malabarismo, não é? percebes? Não é isto que eu queria para ela. Foi esta a minha luta para me vingar no ramo imobiliário, e já que estava a gostar, foi a minha luta para isso, percebes? Para poder dar-lhe, e é verdade que o dinheiro é importante, para poder dar-lhe uma boa vida, ou uma vida boa, que, por exemplo, neste momento temos aqui os dois uma brincadeira, portanto, o meu objetivo anual é, ela vai escolher para onde é que quer ir de férias para o ano, e eu vou ter que atingir, eu vou ter que conseguir. Olha, isso é uma forma de te também motivar Sem a ti dúvida, próprio a alcançar os objetivos. são É as uma estratégia. as minhas estratégias para mim mesmo, percebes? Portanto, tenho várias, posso dizer, portanto, todas aqui, para cada agora na sala não tenho o móvel, mas todas as minhas divisões têm uma fotografia da minha filha propositadamente. Portanto, ela está lá sempre. Portanto, e eu conseguir isto ajuda-me no meu trabalho e ajuda-me a que vá atingir também objetivos, os meus e os dela, nem que seja às férias. Percebes? É algo que na hotelaria era impossível. Portanto, eu ganhava aquilo, tinha aqueles dias de férias, não estava com ela, portanto, é isto. Portanto, eu arrisco-me a dizer que o teu vision board, não é? É a tua filha. Sem dúvida. Pronto. Sem dúvida. Sabes que eu costumava dizer às minhas equipas, porque eu sempre tive, não na área comercial, mas no ramo da hotelaria, portanto sempre tive algumas equipas, mas sempre tive objetivos. Eu tinha objetivos de venda, tinha objetivos, tens de vender 5 cocktails, por exemplo. Se conseguires, estás a ver qual é o teu objetivo de vida. Portanto, queres um carro, mete uma fotografia no carro, no frigorífico. Cada vez que passares por lá, olha para o carro, olha para a moto, ou o que for, a viagem. Exato. Mete, espalha pela casa. E eu faço isso comigo. E pá, Tens de ter. traduz no mesmo. Sim, tens de ter um. Sim, isso agora íamos entrar aqui em matérias mais técnicas, mas sim, um vision board é muito importante para nós podermos ter sempre, pelo menos, consciência dos objetivos. Para que objetivos é que estamos a trabalhar? Porque aquilo se fala muito na mais variada formação, ou seja, formação na área comercial, psicologia, coaching, etc. Fala-se muito nisso, que é, se tu queres realizar os objetivos, não basta só tê-los aqui dentro, não é? Tu tens que ter isso escrito, ou tens que ter isso impresso, ou seja, o tal vision board, que ajuda bastante, porque é visual, nós somos criaturas muito visuais, não é? E ter um vision board ajuda bastante nesse sentido. Um abraço aqui ao Gonçalo David. Aliás, David Gonçalo. Acho que estou a trocar o nome. Já não. Gonçalo David. Um abraço, Gonçalo, pela tua presença. E o Vision Board é muito importante, sim. Eu também tenho o meu, confesso. Ainda não está impresso aqui em casa, mas eu tenho no meu computador. E quando estou a trabalhar, eu tenho lá visível, porque lá está, todos nós temos dias menos bons, não é? Quando estamos já desmotivados, não é? Já a ficar frustrados, parece que esses vision boards ajudam, não é? Que é um boost, tu paras um bocadinho, exato, eu falo por mim, já, só terminar já, que é, eu estou cansado, ou seja, entra ali num período já de frustração e exaustão, o trabalho não está a correr bem. Okay? Eu paro, respiro, tenho ali a minha imagenzinha, não é, do Vision Board e eu fico só alguns minutos para dar para aquilo. Uhum. Ok. Depois, mentalmente, estou a processar as ideias. Bebo um café e volto à carga. E ias a dizer, Tiago? Não, eu ia-te dizer porquê. Porque imagina, como tu sabes, e bem, eu não tenho horário. Portanto, olha, a minha boss já entrou, agora tenho que... Vestir a capa. Não, eu não tenho horário, portanto eu faço o meu horário, ok? Se eu quiser estar o dia todo deitado no sofá, eu estou. Agora, há dias que apetece. Onde é que eu me vou agarrar? Ao meu vision board. Não é? Aquilo que eu tenho em mente e que eu tenho para fazer.
Portanto, e só isso, assim, imagina, no exemplo que te dei, eu vou-me deitar no sofá, mas vem-me à cabeça as férias que a minha filha quer. E vou para a rua. Percebes? E tens que centrar. Isso é, Vou fazer mais um vídeo, vou fazer mais um post, sai-me uma ideia para um reel, o que for. portanto, isso é um ponto engraçado, isso é um ponto interessante. Se calhar, para não perder o fio à meada, vou já pegar nele, que é, nós nesta atividade, portanto, nós não temos, lá está, o dito horário, não é? Porque não existe o tal salário, não é? Não existe a remuneração fixa. É muito fácil, portanto, enquanto donos do nosso próprio negócio, não é? Empreendedores, ficarmos em casa sem fazer nada, não é? E ficamos com aquele pensamento, eu faço amanhã, hoje vou tirar o dia, faço amanhã. Ainda por cima agora, está a vir a primavera, está a vir o verão, é muito fácil, a tentação de ir para uma esplanada, de ir para a praia, de ir, pronto, por aí vai. Que técnicas é que tu utilizas? Já falaste aqui muito, a tua filha está muito presente nesse sentido, mas fora isso, que outras técnicas é que utilizas para te ajudar a manter a disciplina? Não vou falar em motivação, porque motivação provém da disciplina. Na minha visão, atenção. Mas que outras técnicas é que tens para manter a disciplina para além da tua filhota? Porque já percebemos que está muito presente. Numa das formações que tive quando cheguei à Remate, ao ramo imobiliário, que eu na altura não percebi muito bem e achei aquilo, sinceramente, uma chachada, que não é, foi eu todos os domingos eu preencho, porque eu tenho duas agendas, uma de redes sociais e uma de trabalho em si. Portanto, eu preencho as minhas agendas. E eu tenho os meus espaços horários para o que eu vou fazer, inclusive o almoço. Eu Estás a falar na esfera dos blocos de tempo. Blocos de tempo na agenda, ok? E eu tenho que os cumprir. Aquilo é o meu horário. Vê uma coisa, ainda a hotelaria, se eu tiver um café, não é? O café é meu, eu sou o único empregado. Se eu não abrir a porta, os clientes não entram. Portanto, isto ajuda, a agenda produtiva ajuda-me que nos meus blocos de tempo eles têm que ser cumpridos. Imagina que eu tenho hoje posicionamento. Só não é cumprido se tiver uma reunião de angariação, um CPCV, uma escritura, uma reunião, se calhar, com a minha chefe. Percebes? Portanto, esta é a técnica que mais resulta para mim, Paulo. É a minha agenda bem delineada, ok? E depois ter a força para cumprir. Eu fiquei aqui com a garganta seca, atenção. Isso é muito importante, os blocos de tempo, porque nós não temos horário fixo, digamos, não é? É muito fácil que irmos aqui na disputa, não é? Ou seja, relaxarmos, digamos assim. E blocos de tempo para tudo é muito importante. Temos que ter ali a agenda muito bem delineada nesse sentido, e eu também o faço. Aliás, eu até posso partilhar contigo. Eu meto blocos de tempo para treinar, eu meto blocos de tempo para os almoços, claro. Eu meto os blocos de tempo para quando tenho que ir buscar o meu filho à creche. Eu meto blocos de tempo, inclusive, ao fim de semana. É fim de semana. Portanto, como sou staff, não é? Apesar de também não ter aqui a questão de me reger muito por horário, mas acabo por estar sempre muito na agência e tenho aqui a vantagem de fim de semana estar mais livre. Mas, no entanto, fins de semana, mesmo para os meus afazeres pessoais, eu meto blocos de tempo. Blocos de tempo para as provas, que faço de corrida, blocos de tempo para treinos, para treinar, até, voltando ao início aqui do podcast, até para estar a ensaiar na guitarra. Eu meto. Ok. Porque ajuda-me a gerir. Ajuda-me a gerir. Por acaso, ao fim de semana não o faço, porque tenho alguma petita ou assim. Porquê, Paulo? Porque eu sou workaholic. Tenho este problema. Sou workaholic. E eu trabalho, como também não tenho a minha filha durante a semana, eu trabalho muitas horas por dia. Minha chefe, o Luís Pregal, que é o meu contabilista, é amigo de coração, pai do meu afilhado, me diz, puto, tens que parar, ok? Se eu também vou preocupar-me, pelo menos isto é mental, preocupar-me com os blocos de tempo no fim de semana, vou dar em maluco. Eu percebo. Isto não faço. Sim. Cada um tem a sua... Claro. Sim. Estou a dar outra ideia. Sim, óbvio. Atenção. Isto, por exemplo, isto é a minha gestão, porque eu gosto de ter as coisas mais ou menos ali alinhadas. Não quer dizer que te cumpra a risca. OCD.
Exato, OCD. Para quem não conhecer o termo, o OCD é um termo americano para Obsessive Compulsive Disorder. Né, ter aquela coisa, ter que controlar tudo ao pormenor. Mas é assim, mas eu já faço isso. A questão da agenda já nem vejo muito por aí por ser OCD, é mais pela questão que já estou habituado a trabalhar assim. E ajuda-me, por exemplo, nós estamos aqui hoje no podcast, está programado, certo? Eu vou ter um jantar depois. E isto já está mais ou menos alinhado. Eu posso partilhar aqui com a malta para terminar no máximo às 8h30. No máximo às 8h30. Portanto, já me ajuda também a gerir o tempo, ok? Eu sei que no início eu disse que isto não tinha timing para acabar. Epá, salvo seja, pronto, porque pode, sim, estender até 3 horas, 3 horas e meia, 4, ou seja. Mas, pelo menos hoje, eu tenho aqui já um timing mais ou menos estipulado, porque eu tenho um jantar depois. E amanhã também tenho um dia mais ou menos organizado. E, no entanto, atenção, lá está, a parte, mas isto é a minha parte. Tenho ainda, a contar com este episódio, vão ser ainda 2 episódios que eu tenho que editar, ok, para lançar, que me vai ocupar aqui umas horas, e no entanto, portanto, também vou ter a fazer, não é? Tenho que ir, ou seja, com a minha mulher, com a criançada, portanto, as rotinas normais. Ou seja, os blocos de tempo, para mim, atenção, ajuda mesmo na parte pessoal, ajuda para não perder o fio à meada. Depois cada um isto é muito biológico, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar. Atenção, malta, não há um caminho certo, não é? Para chegar ao objetivo. Exato. Ou seja, não há um caminho certo. Tu tens a tua rota para ti, para mim. Mas é este o objetivo do podcast, é partilhar conhecimento. Só fazer aqui um parênteses que a Cláudia Ramos, um abraço, está presente, que ela diz que o Tiago tem foco e determinação, que é resiliente e tem tudo bem definido dentro da cabeça dele e é um orgulho de trabalhar com ele. É a minha chefe. É a tua boss, ok. Pronto. Um abraço à Cláudia, obrigado pela presença. O João Fortunato diz aqui que ele também que coloca os blocos de tempo na agenda, portanto, ao fim de semana que ele também o faz, principalmente provas de corrida. Pronto, lá está. Não é? Isto tem a ver, é curioso, e ainda bem que falamos sobre isto, porque ainda ontem, exatamente, não me falha a memória, nós tivemos, portanto, lá na agência, tivemos lá a participação de uma psicóloga, que também é coach, portanto, a falar um bocadinho do trabalho dela, não é? E principalmente sobre autoeficácia e autoperformance, portanto, e autodisciplina, digamos assim. E falámos nestes pontos que estamos a falar agora, Tiago, que é, nós falámos aqui nos blocos de tempo e colocar tudo na agenda, mas não falámos que, na parte pessoal, nós colocamos isso na agenda, ou pelo menos mentalmente está presente, porque é importante para nós. Porque tem a ver com tudo o que é importante e que é benéfico para nós. Isto depois já tem a ver com outros conceitos mais fisiológicos, que é a produção da dopamina, etc. Portanto, as hormonas do bem-estar, que se for bom para nós e se for benéfico, nós vamos ter prazer em fazer isso. Mas tem a ver também com a questão de tudo o que é importante para nós fixamos nem que seja mentalmente, não é? Porque se não tivermos prazer em fazer, se não tivermos gosto em fazer, não vamos meter na agenda. E temos aqui o exemplo do João Fortunato, que até os jogos do Benfica mete. É uma forma de nos autodisciplinar e autorregular, digamos aqui, enfim, o nosso trabalho, não é? O nosso dia-a-dia. Porque lá está, um consultor imobiliário pode facilmente perder o fio à meada se não tiver as coisas bem controladas. É muito fácil. É muito fácil. O trabalho é o dinheiro. Se não controlares bem, é um perigo. Então, mas olha, já agora vamos pegar nesse ponto, porque realmente ainda não falei no podcast sobre isso. É uma coisa que eu falo muito sim na parte da expansão e do recrutamento, que as pessoas perguntam, não é? Como é que se faz, digamos, a dita gestão financeira, não é? Enquanto consultor, porque o consultor recebe a comissão. Podes partilhar um bocadinho do teu lado, como é que tu fazes essa gestão? Sim, olha, a comissão são valores altos. Pronto, olha, Paulo, eu como disse, quando comecei estava no fundo de desemprego e apesar de haver aquele acordo com o IFP, não te chamarem para nada, mas eu continuava a não poder receber. Por isso é que foi complicado, porque eu já estava a receber, percebes, ou a ganhar dinheiro, mas não o podia levantar. Tiago, só um parênteses, desculpa. Sim. Malta, peço desculpa. Problemas técnicos, então. A plataforma
do podcast do teu lado deixou de gravar. Hoje parou de gravar. Espera aí. Malta, só 3 segundos, desculpem. A gravação parou, não sei porquê. Tiago, consegues entrar outra vez na sala? Boa. Estás? Espera aí, deixa-me ter a gravar. Ok. Não sei o que aconteceu. E pronto, já está outra vez. E depois lá está, trabalho de edição. Vamos embora. Vai dar pano para mangas. Vai dar pano para mangas. Pronto, e estava-te a dizer que, ou seja, tudo aquilo que eu ganhei no primeiro ano ficou no banco da Remax. Okay. Portanto, eu só levantei esse dinheiro no final do ano. Portanto, o que é que eu logo aí fiz? Apesar do dinheiro que eu possa ter na conta, eu todos os meses tenho um ordenado. Portanto, eu vou buscar à empresa que é a conta 1 e transfiro para a conta 2 e tenho ali o meu ordenado. Está lá o subsídio de férias, o subsídio de Natal, o dinheiro que eu tenho de parte para publicidade. Portanto, tenho tudo organizado desta forma. Ok? Porque, por isso é que eu estava a dizer, perdes o fio à meada, e mais uma vez, e a minha filha diz-me: olha, pai, quero umas calças que custam 50 euros. Toma lá. Não. Aquele mês está controlado, eu só tenho aquele dinheiro. Percebes? E então, o pai não tem, compre para o mês que vem. Agora diz: Tiago, mas tu tens o dinheiro ali. Porquê é que não compras depois no próximo mês, retiras? Não. O dinheiro é daquele mês, portanto, mas seja isto com compras, com gasóleo, com tudo. Ok? Portanto, o dinheiro que eu possa ter não existe. Eu tenho o meu ordenado. É por isso que muitas empresas vão à falência. Ou seja, para enquadrar aqui a malta, futuramente for ouvir o podcast, portanto, ou seja, o consultor imobiliário, eu acho que ele fala muito que é empresário. É empresário, ou seja, porque ele ofere os rendimentos das comissões do trabalho que é efetuado, não é? Neste caso, pela promoção e venda dos imóveis, mas lá está, isto não pode ser chapa ganha, chapa gasta, não é? Portanto, as comissões realmente são altas, mas a mentalidade tem que ser essa, não é? Que é de empresário, ou seja, eu, sei lá, ganhei 7.000 euros numa comissão, vamos expor, não é? Desses 7.000 euros, temos que olhar para esse dinheiro como é dinheiro de empresa. É a faturação de empresa. Exatamente. E eu, enquanto sócio-gerente da empresa, vou retirar um salário da faturação, portanto, da empresa. O que, pronto, enfim, quem não está habituado a este mindset, não é? Pode ser complicado realizar essa gestão, não é? Porque, imagina, sei lá, porque já conheci alguns casos, ou seja, que é normal, porque a malta, lá está, são muitos anos a trabalhar por conta de outrem, não é? Muito habituados com o chip, digamos assim, em que recebe aquele salário, pronto, e está habituado a essa gestão. De repente vê-se com comissões altas, é muito dinheiro. Comprar um carro. Olha, voltamos àquilo que falámos há bocado. Dopamina. Exato. Muita dopamina em cima e loucura. E por isso é que, às vezes, há colegas do mercado que andam sempre a corda ao pescoço porque não fazem essa gestão financeira. Isso é muito importante nesta atividade, claro. Senão, pronto, não é sustentável. E por isso é que depois há colegas que acabam por abandonar. Também por esses motivos. Atenção. Foi bom enquanto durou, mas depois não se faturou durante 4 ou 5 meses, que também acontece. Também pode acontecer. Porque tu estavas a dizer, uma comissão recebe 7.000 euros. Mas tu podes estar 3, 4, 5 meses a faturar zero. Exatamente, ainda bem. Que dá para comer para esses 4, 5, 6 meses se for necessário. Exatamente. Ainda bem que falas nisso, porque é um ponto também muito importante, sim, porque nem todos os meses se pode ou se consegue faturar, não é? E lá está a importância dessa gestão. Tem que se ter aqui uma boa previsão e uma boa gestão financeira, pronto, para depois não haver a corda ao pescoço, como às vezes já vi, infelizmente, colegas também nessa situação. Olha, eu tinha aqui, eu fui tendo aqui umas notas, claro, e entretanto algumas já foram respondidas. E o que é que eu te ia perguntar? Porque houve aqui uma questão que fizeram, e eu aproveito, posso já encaixar, dos histórias que eu abri, não é, para aqui para o episódio, que foi, portanto, quais é que são as tuas expectativas para ti enquanto profissional, expectativas futuras? Eu não gosto muito de expectativas, da palavra, mas expectativas futuras para ti enquanto profissional
nesta área. Olha, já me fizeram algumas vezes, eu não te sei dizer em concreto se formador, se broker, se team leader, diretor comercial, eu vejo-me a passar conhecimento a quem queira entrar no ramo. Percebes? Não diga formar, mas a ajudar pessoas, percebes? É isto que eu me vejo a fazer. Agora, se como broker, se como formador, se como chefe de equipa, não sei, ok? Ainda não, eu só estou há 2 anos e meio no ramo, ok? Portanto, mas espero poder ajudar pessoas. É só isso. O que eu hoje faço com os meus clientes, que o meu maior prazer é ajudá-los, é fazer no futuro com novos consultores, ou consultores já com alguma experiência, e que eu possa passar valor. Portanto, esse é o meu grande objetivo. Depois, se é como broker, se é como chefe de equipa, não tenho isso ainda em mente. Sim, mas é importante termos esses objetivos mais ou menos definidos, não é? Lá está, porque ajuda a ter aqui uma linha, um caminho a seguir, não é? Que é importante. Eu não sei, mas tu eras essa pessoa de planear objetivos desta forma ou não? Sempre fui. Sempre foste, pronto. Porque isso é importante. Eu por acaso não fui e por isso é que andei aqui muitos anos também Quando eu apanhava copos do Bugix, eu sabia para onde queria ir. E eu sabia, e por isso eu dar-te a dizer que eu, com aqueles barmans, eu aprendi aquilo que não queria. Não era aquele tipo de barman que eu queria. Portanto, estamos a falar, eu tinha 15 anos, Paulo. E eu já sabia onde é que eu queria ir e que não era aquilo que eu queria. Havia copos, como eu costumo dizer a brincar. Sim. Era aquilo, mas com mais classe, com cocktails, com mistura de bebidas. Portanto, eu sempre soube onde queria ir. E sempre tive objetivos bem delineados. Alguns não cheguei lá, mas tudo fiz para lá chegar. Mas é engraçado que lá está, a maturidade mental, não é? Com 15 anos já tens isso definido, não é? Já tens isso em mente. Porque não é qualquer pessoa com 15 anos, qualquer rapaz ou rapariga com 15 anos tem essas ideias bem alinhadas, não é? Isso mostra efetivamente uma maturidade mental e até se calhar emocional para teres realmente a linha bem seguida. Pronto, e lá está, Tom Cruise a influenciar o mundo inteiro com os seus filmes. E aqui Portugal é uma exceção. A Cláudia Ramos deixa aqui um comentário que o ego é o pior inimigo. Portanto, ela diz que quem tem aquele ego de vou viajar, vou comprar um carro, porque eu morro amanhã, pronto, malta, e ela refere que tem que aproveitar agora. Sim, podemos agora entrar aqui também na questão do mindfulness, etc., mas eu também vejo um bocado nisto, não é? Porque o ego, e é engraçado, porque vamos lá ver, os grandes gurus, não é? Das mais diversas áreas, todos eles falam que o ego é importante ele existir, mas é importante ele estar em xeque, não é? Nós sabermos manter o ego controlado. Porque lá está, se deixarmos o ego sobrepor-se tudo aqui aos nossos valores, aos nossos princípios e à pessoa que nós somos, a coisa pode não correr bem. E por culpa do ego podemos dar nos pés. Eu próprio já o dei no passado, portanto eu sei já é conhecimento de causa, infelizmente ou felizmente, depende, isto depois são processos, mas o ego pode ser o nosso pior inimigo se, faço só esta observação, se não estiver em xeque. Porque todos nós temos ego, não é? Tu também tens ego, ou não tens ego? Tem, sem dúvida. E tens o teu ego em xeque ou não? Tem que ter. Tem que ter, Paulo. Tem que se ter bem em xeque. Tens que ter. Tens que ter ali a mira apontada, estás a ver? Não, é importante. É importante termos o ego em xeque e é importante, claro, também reconhecermos, sabermos o nosso valor, porque isso também é importante. Porque nós vivemos numa sociedade, porque é engraçado, e eu se calhar antes da pergunta, que temos aqui uma pergunta no chat, eu já vou fazer essa pergunta, que é, nós vivemos numa sociedade que à mínima, como é que é de explicar? A partir do momento em que tu começas, ou seja, a autovalorizar-te, não é? Isso é interpretado externamente como, lá está, como ego, não é? Como a última bolacha do pacote, como, olha, agora está-se a achar, não é? Pronto. E nós ainda vivemos numa sociedade, principalmente quem tem sucesso em determinadas áreas, que as pessoas olham com má fé, não é? Com, aquela questão de, olha, agora acha-se o maior. Mas é importante
valorizarmos. Tu trabalhas isso em ti? Tu autovalorizas a pessoa que és, o profissional que és? Olha, tenho que o fazer. E vou dar-te aqui um exemplo. Um grande amigo meu que me conhecia de uma altura que eu tinha umas coisas no Instagram, ainda não estava no imobiliário, umas palhaçadas, né? Com os amigos e tal, o Benfica, o que for. E depois começou a ver, tipo, vendido em 10 horas, vendido numa semana e tal, e, entre aspas, não é só o maior e tal. Ou seja, ele próprio me questionou, olha lá, tu não existes. Estás a ver? Portanto, eu tive que lhe explicar que aquilo é o meu trabalho. Portanto, eu informar, não minto, eu informar que vendi aquela casa num X tempo, não é um vangloriar. Portanto, é trabalho, é informar de como está a correr o meu trabalho, porque ganho com isso. Mas depois, imagina, é fácil quando tu, imagina, ganhas mais uma comissão, ou ganhas um prémio, etc., ok? Aquilo de poder subir à cabeça. Depois, é importante tu rodeares-te pelos melhores. Se tu te rodeares por pessoas que se calhar também sejam assim, isso só vai piorar em ti. Eu faço sempre questão de me rodear de pessoas que, se for preciso, porque isto acontece a todos, se for preciso, meu amigo, chega aqui, desce lá à terra, percebes? E tenho alguns amigos que sei que o fazem, entretanto já tenho que sair, mas tive aqui o meu melhor líder que eu tive, foi na Seguritas, pá, é uma pessoa enorme, que ainda hoje, amigo, como é que é? Isso não está certo. Percebes? Hoje em dia posso dizer, tenho a minha chefe, a Cláudia, que sei perfeitamente que se for preciso fazê-lo, também o vai fazer. E eu faço questão que isso aconteça. Sim. Olha, quando tive o convite para ir ao Emociona-te, aquilo foi uma coisa enorme. Já vamos falar sobre isso. Eu digo que aquilo foi uma coisa enorme. Pronto, eu não sabia, mas foi uma coisa enorme. E eu tive o prazer de ter a presença de uma pessoa que eu gosto muito, que é um diretor comercial da Remax Golden Line, que é o Nuno Santos, que quando acabou, e aquilo correu bem, quando acabou ele disse, meu menino, se um dia isto te subir à cabeça, eu vou ser o primeiro a dar-te o pontapé na cadeira. Isto é tudo. Percebes? Mas é importante termos essas pessoas à nossa volta, sim, não é? sim, Que sim. ajudam-nos também a manter em xeque, porque se lá está, se nós próprios não tivermos esse autocontrole, é importante termos essas pessoas à nossa volta. Por isso é que se fala muito que é importante rodearmos das pessoas que nós ambicionamos ser no futuro. Não é? E tu és a média das 5 pessoas com quem tu mais te relacionas. Isto é muito conhecido. Sim. Epá, parece clichê, mas acaba por ser um facto. Porque, vamos lá ver, depois podemos entrar aqui, se calhar, em partes até metafísicas e por aí fora, não é? Energias, etc. Mas quer dizer, nós somos influenciados pelo meio que nos rodeia. E se nós estivermos em ambientes que não sejam produtivos e que sejam ambientes, se calhar, de ganância, de luxúria, não é? de má fé, nós vamos ter tendência a ser essas pessoas. A não ser que, lá está, saltamos o barco fora, não é? Porque se não nos identificamos, não vamos lá ficar. E nesse aspecto, também, eu partilho da mesma visão. Aliás, eu vivo a minha vida hoje, porque nem sempre foi assim, eu hoje também vivo muito sobre esse modo de ser, esse modo de estar. Portanto, já agora aproveitando, para não ficar esquecido, temos aqui a pergunta, eu não sei quem é a pessoa, portanto isto é LFIF64, não sei quem é, eu vou ler a pergunta, mas isto acaba por ser isto é muito subjetivo. Não é? Ou seja, a pergunta que se quer colocar aqui ao Tiago é, e para mim também, ok? Porque o trabalho do consultor é muito baseado na capacidade de semear, pelo que é preciso muita perseverança. Qual a percentagem de sucesso do setor? Bom, Tiago, deixa-me só dar aqui um parênteses nesta pergunta, que isto é muito, na minha visão, isto é muito subjetivo. Ou seja, porque o que é considerado sucesso? Não é? Porque o sucesso para mim pode ser diferente para ti, Tiago, como para toda a gente que está
a assistir ao podcast e quem estiver a ouvir o podcast. Não é muito diferente. Sucesso para ti é aquilo que tivemos a falar até agora, que é a presença familiar, estás mais presente com a tua filha, seres ético, teres valores e princípios de honra e de profissionalismo, mas sobretudo a base familiar. Enquanto que para outros, como ainda agora acabámos de falar, o sucesso tem a ver mais com a parte monetária, com o status, não é? Com os prémios, e está tudo bem. Portanto, qual é a porcentagem de sucesso? Eu não sei. Não sei responder a esta questão, acho que é muito subjetivo. Porque eu já tive colegas, consultores, inclusive alguns que eu recrutei diretamente para o mercado, que tinham tudo para ter sucesso, e estavam a ter sucesso, ok? Mas, por determinadas razões, depois abandonaram. Porque depois entram aqui os fatores externos e as ambições que nós não sabemos à partida, que ambições é que as pessoas possam ter lá guardadinhas no cofre, que depois, por A mais B, também resolvem abraçar. Portanto, isto é a minha visão. Atenção, não sei se partilhas a mesma visão, Tiago. Sim, sem dúvida. É difícil quantificar aqui a percentagem de sucesso. Agora, há pessoas também que entram e até estão a ter resultados, mas depois veem o que é necessário fazer para ter sucesso. Porque muitas pessoas que também entram no mercado vêm com a noção de que nós abrimos umas portas, falamos com umas pessoas e isto, Tesla, Porsche, estás a ver? Entre aspas, estou a exagerar. Mas, claro. Quando as pessoas até têm jeito para isto e até estão a ter bons resultados, mas se calhar não era aquilo que estavam à espera em termos de quantidade de trabalho. Ou, por exemplo, se calhar uma pessoa num primeiro ano está a faturar 50 mil, é um excelente ano. Mas se a pessoa meteu na cabeça que tem que ser igual ao X que faturou 200, mas esse que faturou 200 já está há 20 anos no mercado, vai desistir porque meteu um objetivo muito alto e se calhar também não teve ninguém ali ao lado e diga, meu amigo, fizeste um fantástico ano. E as pessoas acabam por sair, muitas vezes, por razões erradas. Portanto, quem fez a questão foi o Luís Ferreira. Obrigado, Luís, pela pergunta. E ele também mencionou que, mais especificamente no primeiro ano, não é? No primeiro ano, qual é a taxa de sucesso de permanência no primeiro ano? Lá está. Mais uma vez, tem tudo a ver com aquilo que tu disseste agora, Tiago, que também tem a ver com o estabelecer expectativas irrealistas, demasiado altas para aquilo que é preciso fazer para ter sucesso nesta área, não é? E isso também é importante, termos presentes. E atenção, esta matéria é muito importante, porque eu já tive N de pessoas à minha frente, não é? Porque queriam ser consultores imobiliários, portanto, queriam abraçar aqui esta carreira, mas efetivamente, quando percebem que é exigente, que dá trabalho, que as coisas não acontecem de um dia para o outro, que vai haver momentos de frustração, vai haver juízos de valor, seja da sociedade, seja até às vezes de quem vive diretamente connosco, porque isso pode acontecer, dos nossos amigos, portanto, tudo em par de botas, as pessoas depois desmotivam, não é? E pronto, e está tudo bem. Está tudo bem. É porque tudo que tu fazes neste ramo é imediato. Tudo é semear. Seja nas redes sociais, seja posicionamento, seja bate-porta. Talvez o bate-porta tu possas ter a sorte de ser uma coisa, olha, estava mesmo a pensar a vender a casa. Entra aqui. Isto não acontece, ou pode acontecer, sei lá, uma vez em 1000 portas que bates. Mas tudo, ou seja, a roda está inventada. Tudo aquilo que tu fazes é semear neste ramo. Eu não tenho um copo para te vender. Eu vendo a mim o meu serviço. Não é? Portanto, eu vou semear. Portanto, ou seja, até colher esses frutos vai demorar. Mas se formos a ver, se fizermos já agora aqui uma análise, o João Fortunado diz que o sucesso dói para caraças. Sim, dói, claro, porque é um trabalho constante a ser feito. Paulo, e o Fortunato é um exemplo para muitos consultores e para mim, que ele, para mim, e na minha ótica, ele é mestre a fazer o que para mim é mais complicado, e mais complicado em toda a área comercial, que é bate-porta. Percebes? E apesar mais de tu teres tido 5 anos, portanto, vendedor, mas eu aqui tenho uma roda onde eu posso fazer posicionamento, redes sociais,
Eu na Securitas Direct era das 9 às 9, muitas vezes das 9 às 11, a bater porta. 1 hora para o almoço, portas outra vez. Percebes? Portanto, isto esgotou-me. Mas, ou seja, não é que não saiba fazer, perco energia sempre que vou fazer bate-porta. É diferente. Agora, aquilo que o João está a dizer é certinho. O sucesso dói muito. Dói muito. Mas também dá mais prazer para mais. Exatamente, pronto. Isso lá está. Isto também tem a ver com parte vá, digamos, eu não quero aqui entrar em campos que eu não sou mestre naquilo que vou dizer, mas vá, do meu conhecimento, já entrar aqui a parte fisiológica, a parte de neurociência a trabalhar, né, que tem a ver depois com, porque é assim, quando nós realizamos tarefas que não gostamos muito, portanto, a tendência é entrarmos em frustração, porque isso depois tem a ver, fisiologicamente falando, portanto, o nosso cérebro depois começa a produzir hormonas que não são favoráveis para aquilo que nós estamos a realizar. Não é? Não quer dizer aqui nada de errado, mas, por exemplo, cortisol é uma delas, que se estivermos a realizar tarefas que não estamos a desfrutar, ter prazer, isto está complicado, em realizá-las, cortisol, acho que é uma dessas, portanto, cortisol dispara, eu acho que é uma das substâncias, atenção, não quero estar enganado, que nos deixa desconforto, não é? Enquanto lá está. Redes sociais, que é aquilo que tu gostas de fazer, a tua praia. Portanto, dopamina, serotonina, por aí vai, portanto, nós, né, as hormonas do prazer, as hormonas do bem-estar, e dá-nos prazer em fazer. Portanto, isto depois tem a ver com aquilo que falámos há pouco, que é, há vários caminhos a seguir para atingir o mesmo objetivo. Cabe a cada um de nós depois aplicar aquilo que realmente... E que temos resultados, atenção. Não é só fazer por fazer. No entanto, Paulo, deixa-me dizer-te uma coisa que às vezes pode estar aqui alguém a ver, ou no futuro ouvir, que esteja há pouco tempo no ramo. Há algo importante, que é, eu estou a falar do bate-porta, mas isto sou eu. Até tu saberes se o que é que gostas, o que é que não gostas, o que é que te dá resultado, percebes? Onde é que tu te vais adaptar melhor? Paulo, tu tens que fazer. Tens que ir à luta. Tens que bater porta. Tens que ter pessoas a agarrar-te no braço e a mandar-te fora dos prédios. Tens que ter velhas aos gritos contigo que não querem falar contigo. Tens que fazer posicionamento. Tens que fazer redes sociais. Tens que fazer tudo. E depois vais ver aquilo que tu te adaptas melhor. E apesar de eu já ter tido esta experiência muito em bate-porta, eu quando chego aqui ramo imobiliário, eu fiz tudo outra vez. E muitas vezes fico com o João Fortunato. Ok? Mas eu ainda falo nisto muito com a minha fantástica boss. Eu sei que tenho que fazer e o bate-porta dá resultado, mas também já te falei isto contigo. A minha energia não desce. Cai a pique. Portanto, e se eu posso meter a minha energia, e depois que vais conhecer-me, vês que eu sou uma pessoa que estou, estás a ver, com energia e faço e gosto de fazer. Vir ir para a rua, falar com as velhotas, ir aos cafés e às lojinhas, cabeleireiros, etc., deixar um flyer, perguntar, olha, onde é que há aqui uma casa à venda? Por exemplo, eu faço um bate-porta diferente. Também podemos falar sobre isso. Eu não meto na minha agenda ir bater portas e ando aqui nos prédios para cima e para baixo. Mas o meu fisgo, eu não ligo para clientes que têm a casa à venda. Eu tiro a morada ou sei onde é que é o prédio, vou lá e bato-lhes à porta. Mas são coisas completamente diferentes. Agora estás a entregar o meu bandido. Não, mas com todo o gosto. Com todo o gosto. Aliás, o que eu fiz no Emociona está no YouTube, eu digo isto tudo. Eu tenho mais resultados em 10 portas que bato que em 100 chamadas que faço. Dizerem que não na minha cara, vão ter que me roer os ossos. Ou o telefone desligam. Sim, claro. São métodos diferentes, lá está. Sim. E são situações diferentes e pronto. E é aquilo que tu dizes que é verdade. Quem não fez, não é? Quem está no mercado ou quem está a pensar em entrar no mercado, quem não fez, tem que experimentar um bocadinho de tudo as ferramentas que estão disponíveis. Porque só assim depois é que se vai perceber, não é? O que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. Atenção, experimentar não ir lá um dia. Não é ir lá um dia. Não, claro. Sim. Não. Tem que ser aqui, tem que se dedicar algum tempo às tarefas. Não, é fazer. Sim, porque repara, calhar fazendo aqui uma analogia, não é? Fazendo aqui uma analogia, ou uma comparação. Tu na hotelaria, certeza que também tinhas tarefas que fazias que não gostavas. Muitas.
Só que qual era a diferença nesse setor? Eras obrigado a fazê-las. O cliente está a pedir, eu tenho que fazer. Exato. E não é só isso. Tinhas efetivamente um patrão, ou seja, eras funcionário de uma empresa, essa empresa estava-te a pagar e tinhas que fazer. Pronto. Não é, ou seja, não é que aqui não estejamos mais libertos dessa responsabilidade, mas lá está, é diferente, é ser empreendedor, precisamente, sim, os nossos patrões, entre aspas, são os nossos clientes, os proprietários, mas no fundo é aqui um jogo de cintura de identificação, não é? De relação de pessoa, ou seja, os meus serviços vão ajudá-lo a si, vamos perceber essa parte e eu vou perceber, enquanto profissional, também o que é que eu posso fazer para chegarmos aqui a meio termo. Não é, ok, é só isto, pá, tens de fazer isto para o final, senão não paga ou não fazes, ou whatever, não é? Que estamos a ter aqui esta conversa, mas é importante a malta perceber que, pelo menos quem estiver a ouvir o podcast no Spotify, que pronto, esta é a grande diferença, que é nós no mercado imobiliário, enquanto empreendedores, temos liberdade de escolha naquilo que queremos fazer que resulta para nós e que nos identificamos mais, do que se formos funcionários, por conta de outras empresas, estamos muito mais limitados, porque lá está. Há diretrizes, há procedimentos, há regras, há toda uma componente. Há toda uma grande componente. Um abraço aqui ao Morato da Realtor. Um abraço ao Morato. Está no Alentejo e a internet está difícil, percebo, e está tudo bem, Morato. Futuramente, futuramente não. Sim, depois poderás ver no YouTube e no Spotify, claro. E este é o propósito deste podcast, é ser em live, mas também vai estar disponível offline. Tiago, como a malta já percebeu, como tu já percebeste, esta conversa foi que é uma coisa doida. Portanto, foram 23 anos como bartender, são 2 anos e meio, não é? Enquanto consultor imobiliário. O que é que a tua filhota... Ela já mencionou aqui, tem muito orgulho do meu pai. E ainda bem que assim é, porque senão esta malta que está toda aqui tinha que se juntar, tinha que ir ter com a tua filhota e não, Diana, não é assim. O que é que tu sentes? Eu não sei se ela ainda está online, atenção, mas o que é que tu sentes enquanto pai, não é? Enquanto pai, enquanto profissional, o que é que tu sentes quando a tua filhota, portanto, diz que tem orgulho em ti e na pessoa que és? Opa, se vamos falar sobre isto, isto aqui, tipo, estás a ver, eu vou começar para aqui a chorar, pá. Mas não. Os homens também choram. Okay. Está tudo bem. Ou seja, imagina, opa, é a mesma coisa, isto é um exemplo parvo. É a mesma coisa que faz uma manga com o objetivo é vender a casa. Portanto, com a Diana, é isto. Portanto, tudo aquilo que eu faço, e comecei-te a dizer logo no início, tudo aquilo que eu faço, em tudo, é pensar nela. Portanto, quando eu tenho o prazer e a atenção que ela não o faz só aqui, felizmente, ela diz-me isto muitas vezes, mesmo muitas, e eu fico muito agradecido. Quer dizer que o meu trabalho, o meu trabalho e tudo aquilo que eu faço está a ser bem feito, seja profissionalmente, e quando digo trabalho, seja profissionalmente, ou seja pessoalmente, percebes? Também tenho uma coisa, já agora, perdão, porque eu engajei-me aqui com o vinho. Não é vinho, é água, mas por isso eu gosto de explorar estas matérias, porque lá está, nós temos aqui um bocadinho a mesma visão, porque eu também, tudo aquilo que eu faço, ou pelo menos tenho vindo a fazer agora ultimamente, desde estou no mercado imobiliário, tenho sempre presente essa visão futura que é, eu não sei se a malta já percebeu, só fazer aqui um parênteses, já, assim também ajuda a composto das lágrimas e tal, que é, eu em tempos, eu ouvi aqui um podcast, já não sei de quem, sou-te sincero, já não sei de quem, já não me recordo, mas no podcast eu lembro-me, esta frase ficou-me na cabeça, que é, nós vivemos na melhor época que se calhar se poderia viver da história da humanidade, em que nós, que estamos hoje a viver a era tecnológica e a era digital,
temos a oportunidade e a possibilidade de criar conteúdo que está disponível para os nossos netos, bisnetos, trisnetos e todos os netos e a netos e pronto, por aí vai. Ou seja, nós já nem vamos cá estar e vai haver a possibilidade da família futura, não é? Da descendência, o poder... Exatamente. E eu ouvi esse podcast, já não lembro de quem, mas eu ainda vou tentar perceber de quem é que foi, que já foi há algum tempo, mas essa análise ficou-me na cabeça. E eu fiquei a pensar, repara, eu tenho 2 filhotes, para quem não sabe, eu tenho 2 filhotes, portanto estou com 12 anos e um com 1 ano e meio. Eu acho que é 1 ano e meio, não me quero enganar, porque a minha mãe está a assistir aqui, que ela entrou, que eu vi há bocadinho, e já vou levar com o chicote quando chegar a casa. Eu acho que é 1 ano e meio. Isto, os homens e as datas é uma coisa complicada, mas... e tu ficas a pensar, ok, porque, não vamos lá ver, as crianças, eu não me quero estender muito, as crianças, eu quando começo a falar, não paro, as crianças, elas não ouvem o que a gente diz, elas seguem o exemplo daquilo que nós fazemos. Portanto, vivemos numa época, numa realidade que isto é uma oportunidade. E tudo aquilo, malta, portanto, a Denise Luís Monteiro está presente, e ela diz, bem, bom, e com esta me despeço. Muito obrigado a todos. Não, vamos continuar. E depois eu tenho que fazer o jantar e mimar, porque eu tenho certeza que ninguém lhe dá nada. Mas não perdendo aquilo do raciocínio, temos esta oportunidade, sim. Ou seja, o conteúdo fica gravado nos YouTube, nas Spotify da vida. A não ser, claro, que isto estou tudo e as inteligências artificiais tomem conta do mundo e a gente passa a viver num mundo pós-apocalíptico, mas temos esta oportunidade. Enfim, isto tudo para te dizer que tu, enquanto pai, enquanto profissional, tens muito essa visão de deixares esse legado à tua filha, à Diana, não é? Tu pensas nisso no futuro, ou seja, tudo o que tu estás a criar agora, ela vai crescer e vai ter a oportunidade de dizer mais à frente, se é que ela não faz, que este é o meu pai começou aqui, fez isto e está aqui, etc. Ou seja, tu consegues avaliar isso mais à frente ou vives só mesmo no momento? Não viver só no momento, não. E vem um bocadinho dentro daquilo que eu te estava a dizer. Ou seja, a minha intenção é que a Diana no futuro saiba, por isso é que eu lhe conto o que eu faço, o que eu fiz, a minha história, para que ela no futuro saiba quem eu fui, como é que fiz, o que me custou, e por isso ela dizer isto muitas vezes, porque ela sabe tudo. Portanto, eu, para além dela ser minha filha, é uma grande amiga, apesar de ter quase 12 anos, ela sabe tudo de mim. Portanto, eu quero lhe deixar um legado para que ela um dia possa contar, olha, o teu avô era um homem assim. Portanto, um bocadinho aqui como o Sr. Nabuero que já morreu, eu gostava de ser uma referência na vida dela e, por consequência, dos meus netos e trisnetos. Exato, mas é engraçado, porque, vamos lá ver, nós hoje, nós temos mais ou menos a mesma idade, não é? Tu tens que idade, Tiago? 39, pronto, eu vou fazer 37 este ano. E nós crescemos, ou seja, só houve histórias, não é? Porque, efetivamente, a não ser fotografias, não é? Que haveria, portanto, na altura, aquelas famosas fotografias a preto e branco, nós crescemos a ouvir histórias, pelo menos foi assim. Sim, e lá está, e nós vivemos numa época em que os nossos netos, os netos, trisnetos, etc, já não vai ser propriamente história. Se nós estivermos presentes online e lá está as coisas não descambarem, porque a gente não sabe quando não estiver cá, não é? Já não vai ser preciso o contar a história, vai estar presente, mas há todo um registro, não é? Há todo um conteúdo e vai estar tudo disponível para eles acessarem. E o João Fortunato, ele menciona aqui no comentário que viu algo semelhante no podcast do Joel J. Portanto, aquela frase, aquela análise, não é? De nós, daquilo que estamos aqui a falar agora, não é? Da descendência futura ter a possibilidade de, portanto, perceber quem eram os seus ancestrais, digamos assim. É possível, João, já não me lembro, eu já foi há algum tempo, mas essa análise ficou-me na cabeça. Portanto, a tua filhota tem que idade, Tiago, já agora? Faz 12 este mês.
Faz 2 meses, portanto, já, exato, já é crescidinha. Já. Já é crescidinha. Ela partilha as histórias do pai na escola, com os colegas, não, com os amigos. Pá, olha, não sei. Tens que lhe perguntar. Sei, pá. Ela acho que já não deve estar aqui, já se Já, cansou e foi fazer pois, isso é bom. qualquer. Mas sinceramente não sei. Não te sei responder. Pá, olha, se o fizer, que faça com coisas boas. Mas pronto, não sei. Olha, e já agora aproveito, porque eu também gosto de fazer estas perguntas à malta, e a tua companheira, a tua mulher. Bem, solteiro e bom rapaz. Olha, então entrei aqui em termos. Bem, não tem que ser mau, atenção, malta. Companhia, agência de namoro, Mindset Talks, a patrocinar Tiago Fialho, rapaz sério, honesto, trabalhador, empreendedor, solteiríssimo da vida. Ok. 3. Podemos deixar os contactos, vamos deixar os contactos. Olha, a tua filha está online, estás a ver? Está online. Mas olha, mas é importante a relação que tens com ela, de proximidade, não é? De pai e filha, é muito importante, não é? Porque lá está, ela vê em ti, se calhar, o exemplo, não é? Aliás, deve ver de certeza o exemplo a seguir. Ela nunca te perguntou, ou baixo, ela nunca saiu assim, o dizer, eu também quero ser consultora imobiliária quando crescer. Nunca. Olha, não. Não, e sinceramente ela ainda não tem muito bem a percepção do que quer ser. Agora deixa-me dizer-te uma coisa, se um dia o quiser ser, terei todo o orgulho nisso, porque é uma fantástica profissão. Boa. Eu digo isto porque lá está. Não é? Atendendo às porque normalmente as crianças chegam ao exemplo, não é? E querem seguir o exemplo dos pais. Podia já ter dito, não é? Também quer ser consultora imobiliária quando crescer. Tiago, eu tinha aqui mais questões, mas entretanto elas já foram respondidas, atenção, porque uma delas que eu tinha aqui era, que foi colocado nas histórias, que era o que é que tinha motivado a ser consultor imobiliário, mas isso já foi respondido. Que é precisamente, portanto, a liberdade de tempo, estar mais tempo com a tua filhota, de qualidade, poder gerir a tua vida dessa forma. Isso mesmo. E, obviamente, podemos, se calhar, até ramificar aqui um bocadinho isto mais e aprofundar no sentido da chamada regra dos 80-20, não é? Que é trabalhares de forma a teres trabalhares 20% para teres 80% dos resultados, digamos assim. São outros 500, não vamos falar disso agora. Mas é só para enquadrar aqui um bocadinho a malta, já tem a ver com outro tipo de filosofias. A Cláudia Ramos diz aqui que o Tiago Fialho é solteiro e bom rapaz. Meninas, atenção, que o João Fortunato e a Cláudia Ramos são os padrinhos. Eles bem pensam. Pronto. Bem, é assim, já não seria a primeira vez que no mercado imobiliário a ver-se surgisse, não é? Relações, é normal, acontece, a malta está solteira, portanto, é onde trabalham, é onde convivem e isso acontece, está tudo bem. Tiago, olha, eu sou sincero, eu estava a prever isto estender aqui até às 8h30, mas eu acho que podemos encerrar, não é? Eu acho que podemos encerrar. Tu manda. Eu acho que podemos encerrar. Até porque foi um episódio, eu acho que foi um episódio muito bom, muito, muito produtivo. Tivemos aqui uma conversa extremamente agradável e partilhamos aqui muito conhecimento. Atenção. Olha, até uma Ferreira diz que vai já vender a casa dela. Eu tinha não vendo a casa. Pronto. Então, olha, se é tua vizinha, Telma, tens aí um profissional à altura. Bora lá. O mercado está quente, tem que se aproveitar agora. Eu estou só aqui a ver as minhas notas, mas eu acho que podemos encerrar. E, Tiago, eu quero agradecer a tua presença. Obrigado. Foi fenomenal esta partilha de conhecimento. E vamos ter mais episódios, de certeza, porque lá está, como eu partilho sempre, isto é um projeto piloto e o objetivo futuro é, portanto, depois começar a funcionar um pouco mais. Falámos aqui em tópicos específicos, e agradeço, Tiago, a tua presença. À malta que esteve aqui online. Antes da gente se despedir, eu quero só o mantra do podcast, que é se tu tivesses que deixar aqui uma frase ou uma palavra à malta, no geral, quem está no imobiliário, quem pensa em entrar aqui no mercado imobiliário, até quem esteja a assistir, não é, que pronto, esteja aqui a pensar transitar de carreira como fizeste, tu e muita gente, o que é que tu dirias a essas pessoas? Só consegues se lutares por isso.
Nem mais. É Nem mais. só isto que, se queres, se achas que és capaz, seja neste ramo ou noutro qualquer, se vais, vai com tudo. Boa. Ah, vou só experimentar, não vais. Vai com tudo, luta, e como um dos meus brokers aqui já indo para o imobiliário, entrega um ano da tua vida a este setor e poderás estar mais próximo de coisas muito bonitas. Exato, porque é aquilo que se fala muito também. Quem entra neste mercado, atenção, já falámos sobre isso. É semear, tem que semear. Não é a curto prazo, ok? Isto nunca é a curto prazo. E lutar, e temos que batalhar, claro. E aquilo já falámos ao início também, que é pagar o preço. Temos que estar disponíveis a pagar o preço. Tu pagaste o preço, partilhaste um bocadinho dessa tua vertente, dessa tua parte, que preço é que tu pagaste, mas foi um preço que pagaste, mas também se calhar por um curto espaço de tempo, porque é isto também que muitas pessoas às vezes não pensam, e eu também não, atenção, eu também já fui essa pessoa, eu não pensava assim, que é, ok, mas eu vou fazer isso agora para quê? Eu quero é viver a vida, não é? E deixa-me estar sossegado num cantinho, a fazer o meu trabalho, só que lá está. Quando começamos a trabalhar aqui a nossa mentalidade, o nosso mindset, começamos a perceber, espera aí, porque afinal não é bem isto que eu quero. E se calhar vale a pena sacrificar 5 anos, que seja, então sem meio, se calhar 3, podemos sacrificar 3 anos da nossa vida para ir buscar lá mais à frente, temos se calhar 10, 15 ou 20 anos se calhar de paz e de sossego, ou pelo menos de conforto, digamos assim, não é? Não andamos sempre aqui atrás da cenoura, digamos assim. Vou só ver aqui alguns comentários, que eu sei que a malta teve aqui a dar comentários, ok? Portanto, obrigado à Cláudia, muito bom, parabéns pela partilha. O Fortunato, fantástico trabalho, muito parabéns aos dois. Malta, obrigado a todos. Tiago, quem te quiser encontrar, partilha os teus contactos, por favor. Olha, Instagram, tiago.fialho_consultor, Facebook, Tiago Fialho, apenas. Pronto, e é isso. Mas olha, antes de despedirmos, agradecer-te, Paulo, pelo convite. Foi, tal como eu disse um dia, o Emociona-te, e isto foi realmente das melhores coisas que fiz no ramo. Agradeço-te imenso a oportunidade que me deste. Eu é que agradeço, obrigado. A minha experiência, e a minha luta e o meu trabalho durante estes 2 anos e meio. Agradecer a todos que estiveram presentes e que se dedicaram um bocadinho a fazer algumas perguntas nas histórias que tu foste metendo, e agradecer-te e obrigado a todos. Malta, muito obrigado mais uma vez. Fiquem atentos aos próximos episódios. Obrigado por terem estado presentes. O João Fortunato diz: não partilhes o telefone, senão ainda casas. Pronto. Quem quer casa. Eu não vou partilhar, mas até tenho uma história engraçada sobre isso. Um dia mais tarde partilho. Que vai de acordo com este lema, que é quem quer casa. Portanto, malta, obrigado mais uma vez. Um bom descanso a todos. Até à próxima. E até ao próximo episódio. Obrigado. Tchau.